Bem-vindos ao Café com Física, o podcast de Maranguape que fala sobre ciência, educação, tecnologia e meio ambiente. E ao meu lado está ela, a mãe da educação, Adriele. Bom, é um prazer estar aqui, do lado também do meu amigo Rafael, para mais um episódio do Café com Física. Esse episódio especial a gente vai falar sobre educação, ciência e meio ambiente, E a gente já vai começar nesse episódio com uma frase do Carl Sagan. Nosso planeta é um ponto solitário na imensa escuridão cósmica que nos circunda. Em nossa obscuridade, em meio a essa vastidão, não há indício de que o socorro possa vir de algum outro mundo para nos salvar de nós mesmos. Não existe plano B. Ou cuidamos de nosso planeta, ou não haverá um futuro para cuidar. Uma coisa bem forte, que as pessoas, apesar de ter várias pesquisas, para fora da Terra, ainda não há indício que a gente realmente consiga sair. Então, ou a gente cuida da onde a gente mora, ou não vai ter mais para onde ir, não é mesmo? E hoje teremos uma convidada para lá de especial, para falar sobre esse tema e também sobre a sua vida pessoal, sobre a sua carreira, sobre as perspectivas aí que a gente tem para frente, E aí, professora, se apresente. Obrigada pelo convite. Esse podcast ele é super relevante, ainda mais na situação atual, como bem a Adriele colocou. Então, eu sou a professora Adriana de Sá, já passei por muitas áreas. Hoje, eu estou como professora da iniciativa privada e também desenvolvendo várias pesquisas em relação ao meio ambiente, mudanças climáticas e também ao compartilhamento de saberes tradicionais dentro da esfera acadêmica e também ações comunitárias em geral. Falando um pouco da minha trajetória, eu tenho um doutorado pela Universidade Estadual do Ceará, doutorado em Geografia. Minha área de concentração ciências humanas, geografia humana e geografia econômica, lidando diretamente com saberes tradicionais. O meu mestrado é em desenvolvimento e meio ambiente pelo Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, também desenvolvendo essas análises sobre impactos ambientais, que é muito importante esse debate. Foi bem interessante você ter colocado, não existe o fora, não existe o depois, é tudo dentro, é tudo no nosso planeta e a gente precisa realmente cuidar de uma maneira muito especial e muito holística, transdisciplinar. Também tenho especialização em educação pela Universidade Estadual do Ceará, graduação em geografia pela Universidade Paulista e também, pasmem, graduação em design de moda pela Universidade Federal do Ceará. Então, já misturou em várias áreas de ciências aplicadas, ciências humanas, ciências ambientais, mas ao longo do nosso bate-papo a gente vai ver como todas elas ajudaram a formar uma consciência ecológica muito mais forte para mim e para os meus alunos e os nossos ouvintes também. Nossa, a gente está aqui de frente a uma pessoa que você falou assim, tantas coisas que eu só fiquei assim, meu Deus, a mulher é tudo, a gente está aqui à frente de uma pessoa extremamente genial, sem brincadeira, sem genial não, curiosa eu diria, bem curiosa e preocupada. Eu acho que são as duas características mais fortes, assim, enquanto pesquisador, enquanto educador, enquanto ser humano, curiosidade e preocupação, muita. Mas estou aqui, aberta. De onde veio esse interesse? O interesse? Menina, quando eu era, vou voltar naquela coisa bem, quando eu era criança pequena em Barbacena. Exatamente da onde a gente quer saber. Assim, eu queria ser astronauta. Sempre quis ser astronauta, ver de outras perspectivas. Até brinco, com meu marido, que ele é físico, que alguma coisa tinha de física lá. Porque eu queria entender o que é que tinha para além. Eu sempre soube que as coisas eram muito mais complexas do que como elas se apresentavam para nós. E aí o tempo foi passando, eu fui vendo que era muita física, muita matemática. Eu falei assim, não é no meu feitio, eu não sou das exatas. E acabei desenvolvendo alguns estudos na área da química. Fiz um tempo química na UFC, fiz 2 anos. Mas quando a física ficou muita matemática, dei um tchau, também não foi para frente. E eu continuava com aquela pegada ambiental, fazia todas as cadeiras de biologia, todas as cadeiras de ecologia, e aquilo sempre me despertou. Na verdade, o descaso me assustava bastante. E isso a gente está falando de 2002, 2003, então já tinha uma pegada de debate muito forte, porque estávamos fazendo 10 anos da Eco 92.
que foi um dos grandes marcos, né, do debate ambiental, da ideia do que é realmente sustentabilidade, o próprio desenvolvimento sustentável. Então, aquilo me deixou bem curiosa, enquanto aluna de graduação, mas também enquanto ser humano. Meu Deus, a natureza, o Carl Sagan, que você começou com ele fala muito bem isso, que começou a dar errado quando a gente se separou da natureza, e nós somos natureza. Então, eu queria pensar nesse resgate. É o elo perdido, né, professor? Exatamente, o elo perdido. A gente não pode aceitar que nós somos algo à parte. Eu tenho até severas críticas sobre essa questão do meio ambiente. Não é uma parte, é um todo. Então, é o ambiente de uma maneira bem cosmopolita, né? Então, desisti, aí fui fazer letras. Alguém tem que colocar isso para frente com palavras. Não foi para frente. Ai, não, já é gramática demais. Tudo que é meio chatinho, eu já dou Era cálculo demais? Era gramática demais? Aí vamos fazer publicidade. Eu falei, vamos não. Aí fui desenvolver meu lado mais artístico, que adoro, que é a parte de design de moda, na UFC, que é um curso maravilhoso, mas eu vi que aquilo me deixava muito mais motivada enquanto hobby do que enquanto realmente ação social, porque eu acho que o mais importante da gente entender nesses debates que a gente faz com a galera jovem, com a galera que está nessa iniciativa aí de movimentação, é que a gente tem que entender o que é que a gente curte e o que é que a gente pode ter como pacto social com o planeta, com a humanidade. E eu comecei a ver que a parte ambiental estava sempre do meu lado. Então, eu fui para a moda, eu fui trabalhar com o quê? Com artesanato. Aí eu fui para o mestrado em meio ambiente, fui fazer artes visuais também no IFCE, e era sempre essa questão de como é que a gente pode trabalhar menos refugos, como é que a gente pode trabalhar a sustentabilidade dentro de tratativas de couro. E aí eu me aproximei bastante das comunidades tradicionais e principalmente dos artesãos do Cariri. Então, as minhas pesquisas, elas estão muito ligadas a Expedito Celeiro, nosso mestre maravilhoso da cultura popular, um tesouro vivo do nosso estado, que trabalha bem essa questão de corantes naturais, de uso do couro e também dos animais de uma maneira sustentável, que isso é possível, você aproveitando todos as partes e não gerando resíduos e tendo um cuidado ambiental e se preocupando com os resíduos, tanto eles líquidos quanto sólidos. Então, isso não é algo que está dentro da academia, não é algo erudito, é algo que a gente aprende realmente com a vivência no ambiente. Então, isso me deixou maravilhada no mestrado, e aí fui fazer geografia e continuando também nessa veia acadêmica, que eu sou apaixonada. Assim, acho que vocês também que estão aqui na universidade, no Instituto Federal, devem ser muito apaixonados pelo ensino superior, e é realmente uma das minhas grandes paixões. E o doutorado a gente tem que colocar para jogo outra coisa. Olha, eu tô vendo como eu falo demais, não disse? Tá aqui do lado, eu falo até, como diz meu pai, pior do que o papagaio na areia quente. Mas deu para perceber que... Aí fui para essa questão do doutorado, aí já com a questão de desenvolvimento regional sustentável. E aí é um ponto que eu acho interessante a gente tocar, um desenvolvimento endógeno. Porque a gente tem a mania também de pensar, não, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de ecologia, vai ser aquela coisa ecochata, todo mundo, eu vou só aplaudir o sol, abraçar uma árvore. Não. A gente pode ter economia e pode ter também uma preservação ambiental. Como é que a gente faz isso? Unindo as dimensões da sustentabilidade. Aí a gente já vai para um autor que é maravilhoso, Ignaz Sachs, que fala que a gente tem que ter a sociedade, o ambiente e a economia juntos. Porque o ser humano trabalhando, ele está gerando economia de alguma maneira. Então, é nessa área que eu comecei a me aprofundar mais. Realmente tem que ter essa ligação, né? Eu lembro, você falando agora, me lembrou de muitas aulas de geografia que eu tive, felizmente, professores ótimos que eles falavam realmente sobre isso, que tem que ter essa ligação, né, entre a economia e o ambiente, porque se o ser humano ele foca só na economia, desequilibra o meio ambiente. E como você falou, né, quando a gente fala de sustentabilidade,
As pessoas vêm muito com essa ideia de que, então eu vou fazer aqui um bichinho com plástico, eu vou jogar aqui o lixo no cantinho certo, apesar de serem coisas extremamente importantes, exatamente, elas não veem no âmbito maior, que tem empresas que podem ajudar, como você falou, né? Sim, tem todo o projeto que pode ter, né? Tudo que pode gerar para frente, né? Temos legislações ambientais, temos selos considerados selos verdes, que ajudam a ter uma execução maior, uma ação. Porque, pelo menos colocando o Brasil como exemplo, a gente passou muito tempo debatendo, falando. E um processo executor, a gente pode dizer que ele foi realmente mais à frente quando a gente está já numa Rio+10, já em 2002, já em 2012. Aí que a gente vê a execução realmente, um comprometimento nacional e um comprometimento dos países em geral. Mas isso é possível tanto a gente continuar com aquela ideia da coleta seletiva, do reutilizar, reorganizar, reduzir os R's. Sim. Tudo isso é possível. O próprio ESG agora, Environmental, Social e Governança, que também é importante. Tudo isso é possível. A economia também é possível. O que a gente não pode admitir como verdade é uma lógica de excedentes, que vem desde o processo fordista, da segunda revolução industrial, que não se sustenta. Aí realmente a gente teria que ter 2 ou 3 ou 5 terras para poder satisfazer esse desejo consumidor da população. E aí são necessidades que são criadas que não são necessidades, são para além de necessidades. Aí é uma compreensão bem mais aprofundada do psicológico aí da população. Porque tem toda essa questão tem a necessidade, né? É comprado e jogado e não tem onde ser colocado, né? É um lixo que ele aumenta, assim, numa proporção extremamente maior do que a gente pode comprar e usar, não é? Totalmente. A gente não finaliza um produto. Vocês já prestaram atenção? É muito difícil a gente finalizar um produto. Qual foi a última vez que vocês usaram uma caneta até acabar? Uhum. Um lápis até apontar até o final? Já pararam para pensar? Isso coisa simples. Quando é que tu usou uma blusa até realmente ela não virou mais nem pano de chão? Coisas que a gente vivia isso algumas décadas atrás e se perde. Um exemplo simples, eu não sei se vocês vão para academia, eu tô tentando, tá? Chegando nos 40, a gente vai tentar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Lógico que tem olha, eu também sou da moda, então tem toda uma tecnologia pensada nas roupas e tal. Mas olha o preço hoje em dia de roupas adaptadas e que a galera admite como sendo aquela certa para fazer academia. Há 30 anos atrás, a gente ia com blusa de vereador, a gente ia com a blusa do Interclasse, não é não? A gente criava, a gente ampliava o tempo de vida útil dos produtos. Você comprava uma geladeira, você passava 20 anos. Você comprava um celular, ele quebrava teu pé, mas ele não quebrava quando ele caía, né? Hoje em dia, a gente tem uma obsolescência programada que ela tá na nossa cara e ela é absurda. Lógico que ela vem desde a década de 50, quando a galera começa a diminuir o tempo de vida útil das lâmpadas. Sim. E agora a gente tá no celular que recebe atualizações e daqui a 2 anos você não consegue, nem que você queira, que o celular esteja novo, você não consegue utilizar. Triste, né? Isso é pegada ambiental, isso é análise. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue desenvolver nada sem um celular atualizado, né? Exatamente. Aí ele fica travando, aí ele não tem todas as versões, aí você começa, meu Deus, eu tanto preciso de um celular para desempenhar o meu papel, como eu preciso de um celular, e entra a questão da necessidade para me sentir pertencente a um grupo. Porque a Adriele, peraí, qual célula que ela tem? Vixe. A Adriana, será que ela é uma professora bem-sucedida? Porque o celular dela tem uns 5 anos. Aí você já começa a criar simbologias, aí você já vai para uma semiótica da coisa. Então, tudo isso é uma degradação ambiental. A degradação mental, uma degradação ambiental. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque o apelo, ele é muito grande. E o não entender te deixa mais suscetível a ceder a essas seduções, vamos dizer assim. Sim, porque a gente não está falando... É sempre importante deixar isso claro, né? Porque às vezes quando eu falo também sobre o meio ambiente, eu escuto muito essa tipo, mas eu estou precisando, mas é uma coisa boa. A gente não está falando aqui de necessidades de forma básicas, alguma. Né? Não estamos falando de uma pessoa que nunca teve acesso a isso e está consumindo agora. A gente está falando de pessoas que compram algo, assim como você falou, né? Não deixa nem acabar. Eu comprei esse celular ano passado, poxa, já saiu novo, quero esse. Né? Não deixamos nem as coisas realmente quebrarem.
Exatamente, né? Não é o tempo de vida útil. E mesmo que você queira, eu quero, pago meus impostos, sou uma pessoa maravilhosa, tenho N projetos sociais, eu quero entrar numa lógica de consumo que vai satisfazer o meu psicológico. Massa, beleza. Mas para onde vai o teu antigo? O que é que você pode impactar positivamente num redirecionamento desse produto? Ou então você rastreou a cadeia produtiva daquilo que você vai comprar? Porque hoje em dia a gente tem tecnologia para isso. Então, eu estou comprando de que empresa? Essa empresa realmente está dentro dos padrões que são aceitos internacionalmente? Programa Meio Ambiente das Nações Unidas, o PNUMA, eles têm algum tipo de compensação? Eles trabalham com política de reflorestamento? Como é que está o uso de recursos hídricos? Então, são perguntas que antes não se faziam e hoje elas são obrigatórias, principalmente para nós que já estamos numa idade que temos possibilidade de oferecer um impacto social muito maior. Então, essas coisas aqui, esses momentos aqui que a gente está tendo aqui são necessários para a galera começar a entender que dá para trabalhar com uma perspectiva de mudança nessa educação ambiental, não só daquela coisinha, isso é coisa do ensino infantil, todo mundo se veste de florzinha, que bacana, vamos todo mundo, né? Abraçar uma árvore, plantar feijão no algodão, tá tudo certo. Não é assim, a gente tem como impactar de uma maneira mais forte, porque nós somos uma sociedade civil organizada e essa organização faz a diferença. Sim. Professora, e quando foi que as convenções climáticas assim ganharam uma relevância maior? A gente tem uma relevância maior, começam a vir na década de 70, muitas crises, né, ambientais, a questão climatológica ela já vinha pedindo um socorro, vamos dizer assim. E na década de 70 a gente tem vários vazamentos de óleo, aí já entra também um pouco da pegada da crise do petróleo. E aí com o relatório Brundtland, o Nosso Futuro Comum, a gente vai ter em 72 um grande marco. E foi aí que a gente começa a entender o que seria o desenvolvimento, na verdade começa a escutar essa palavra, sustentabilidade. E aí, então, 72 foi um grande marco desses debates, mas ainda a adesão ela não tinha sido tão eficiente nessas reuniões climatológicas, na verdade, de debate climatológico, porque a pegada estava bem em relação à poluição atmosférica. Então, esse foi o primeiro debate mais forte e mais eficiente. Já em 79, começa a se ter um outro debate, aí você já vai para a questão energética. Vocês estão vendo que os debates, eles não são algo proativo, eles vêm com um problema para ser resolvido. Nunca é nada tipo, vamos aqui tentar evitar. Não, o problema já aconteceu, né? Aí a gente vai em 79, tem uma segunda crise do petróleo pesada, e aí a gente está na terceira revolução industrial e os países vão dizer assim, galera, ou a gente faz um plano de salvação, ou a gente vai ficar refém de uma matriz que vai só piorar o nosso ambiente. E a partir daí a gente vai ter programas que vão pensar na sustentabilidade, mas ainda para resolver um problema, como o nosso programa Pro Álcool, por exemplo. E isso vai ser algo mundial. Mas década de 80 vai ficar esquecido, totalmente esquecido. O que a gente tem é o surgimento de final da década de 80 de algumas ONGs, aí entra o terceiro setor o quinto setor, na verdade, muito forte, WWF, Greenpeace, vai chegar também no final do século XX. E aí a gente vai ter em 92 o grande marco, que a gente vai ter uma adesão muito maior para mais de 150 países, que é a Eco 92. É aí que a gente consegue colocar para frente, ter um papel materializado, o que é que os países iriam se comprometer para poder atender essa demanda ambiental. E aí a gente tem também no final da década de 90, eu já vou puxar um pouco para a geografia, alguns debates de geografia crítica, já entrando numa ideia mais de modernidade, que a gente tem que trabalhar com uma ideia de que nós estamos entrando numa outra época, que é uma época chamada Antropoceno. E aí essa teoria do Antropoceno, ainda hoje ela é debatida, alguns autores aceitam, outros criticam, mas é exatamente a gente mudar na nossa coluna geológica. Não sei se vocês lembram da coluna geológica, lembra, ensino médio, um saco, né? A galera começa a pensar logo assim, mas na coluna geológica a gente vai passando, mudando de datações quando tem mudanças muito drásticas. E essa proposta geográfica, ela é mudar a nossa época para o Antropoceno a partir da primeira Revolução Industrial
em virtude dessa poluição em massa, não só poluição atmosférica. Isso é a cereja do bolo, mais uma taxa de extinção em massa, que é característica de éons e de eras e períodos de 540 milhões de anos atrás. Então, é como se em 3 séculos a gente estivesse destruindo aquilo que o ambiente poderia levar para destruir 500 milhões de anos. Estou exagerando, certo? Mas, então tem que ter uma análise diferenciada. E aí a gente vai começar a fazer os tratados. Depois de 92, a gente começa a conversar realmente sobre algo que aí já vai mexer com vocês aí da física, que é a degradação da camada de ozônio. Aí nós vamos ter o Tratado de Montreal, que há uma proibição de emissão de CFCs, clorofluorcarbonos, e essa proibição ela vai ser super urgente, porque o deslocamento desse buraco na camada de ozônio, ele vai se direcionar para os polos. E esse direcionamento para os polos, ele vai ser terrível, porque os polos, eles ajudam a manter uma média de temperatura aceitável, porque a gente tem uma alta insolação nos trópicos, a gente já vai recebendo mais tangencial nas médias latitudes, nas altas latitudes, pronto, a gente tem uma salvaguarda, vamos dizer assim, das nossas geleiras. Então, quando se desloca esse buraco, fica bem complicado. O degelo ele começa a ficar acelerado. Então, essa proibição ela vai dar bons resultados. Isso até mais ou menos o começo dos anos 2000, umas 2 décadas, mas agora a gente já começa a observar que não são só os CFCs, outros gases que vão surgindo de outros processos de industrialização, eles também vão começar a abrir novos buracos na camada de ozônio. E aí, para mim, eu julgo que o nosso último tratado que deu certo foi o Protocolo de Kyoto, que aí foi em 98, onde a galera que eu digo a maior parte dos países, tá? Mas é importante ressaltar que as principais economias mundiais são aquelas que dão mais trabalho em assinar esses protocolos ou esses que é quem mais tratados. lucra, né? Exatamente. Que quebra, né? A indústria deles fazer como isso. é que eu vou trabalhar com uma ideia de que eu vou ter que produzir menos? Como assim? Se eu estou no auge da minha produção, se eu estou no auge do acúmulo de capital, eu estou no auge do neoliberalismo. Não dá para fazer isso, né? E a facilidade, né? De tipo, se eu não. É uma coisa a menos, né? Se eu não tô nem aí pro meu ambiente, Exatamente. é muito mais fácil produzir. E aí, professor, só uma dúvida. Então, nesse primeiro acordo que foi estabelecido, não respeitaram, sim, os tratados, né? Qual o primeiro acordo? Desculpa, pelo que eu entendi, não. De 72? 72. Não, 72 foi o começo de uma discussão. Era só uma discussão, né? Era um começo. Era a ideia, exatamente. Né? Vislumbrava-se uma ideia de futuro terrível. Uhum. Em 72 foi exatamente para jogar o problema na mesa. Em 92, a gente já começa a criar ações. Sim. Aí essas ações, elas entram como norteadoras. Aí a gente vai trabalhar com a Agenda 21. E era em cima da camada de ozônio? Em cima da camada. Na verdade, foi uma pegada atmosférica e uma pegada hídrica. A gente já começa a entender também que a poluição das águas, ela vai ter uma ligação direta com a climatologia. Entendi. A galera os grandes, eu gosto de falar galera, né? Os grandes pesquisadores, eles começam a ver que a própria chuva ácida e outras questões que estavam dentro dessa questão da poluição atmosférica, os engarrafamentos, as cidades ficando cada vez com a qualidade do ar pior, isso estava contaminando os corpos hídricos. Então, a conversa girou em torno disso. Da atmosfera, dos problemas, que é tudo associado. A contaminação dos corpos hídricos e, por tabela, a contaminação do solo. Então, mas se falava do solo, Sim, na época? Não, mais voltado para a questão hídrica e para a questão atmosférica no geral. A gente só vai ter uma pegada mais voltada para a biodiversidade, aí eu já estou na Rio+10 em Joanesburgo, já estou em 2002, mas foi não queria dizer um fiasco, mas foi bem menor o impacto do que em 92. A gente só vai ter de novo no Rio, a Rio+20, aí a gente volta com essa questão da biodiversidade, porque a lista de espécies em extinção estava ficando enorme, assustadora, exatamente, até em biomas que a gente pode dizer que tem um certo isolamento geográfico, como as florestas tropicais do Congo e da Amazônia. Como é que as movimentações como ONGs fortaleceram essa
essa preocupação? Ah, sim, muitas ONGs participaram, mas ainda achavam que não tinham comprometimento, achavam que era muita falácia. Então, as ações das ONGs, elas ficavam, o próprio nome está dizendo, elas não têm é uma organização não governamental, mas cobrando e mostrando, midiaticamente, a gente já vai ter de 98 para cá, a possibilidade de ter gravações ao vivo. Então, a galera vai começar a jogar mais informações para a sociedade, mas em casa, nas escolas, a gente ainda não tinha um espaço para debate. Então, era um atingimento muito mais de agito do que de realmente como é que eu vou parar para resolver. A gente só vai conseguir isso mesmo na virada do século. Só lá para 2002, 2004, que aí a gente vai ver índices de desmatamento, grandes queimadas, e aí a gente vai começar a ter períodos de estiagem que aí todo mundo vai ficar bem preocupado. Como, por exemplo, os grandes apagões que tiveram aqui no Brasil. Vocês não eram nem nascidos, eu acho. Que eu era. Mas foi uma situação de a galera se debruçar mesmo sobre essas análises, aumento de temperatura média em 10, 20 anos, que estavam impactando o ciclo, né, das chuvas, o regime de alimentação dos rios. Então, as pessoas começaram a ficar bem preocupadas. E aí a gente vai ver realmente, da primeira década do século XXI para a segunda década, algo mais eficiente. E as ONGs continuando o seu trabalho. Só que aqui no Brasil, a gente começou a ter um entrave, aí já passando aí de 2008, a gente consegue até 2008, de 92 a 2008, ter uma ação legal das ONGs, mas aí a gente começa a ter uma alta taxa de mortalidade de ambientalistas por assassinato. Opa! Então, do isso nada. aí, do nada, exatamente. A gente já bichinho, começa né? a ter, porque vai vir muito forte no começo dos anos 2000 o nosso boom dos commodities. Então, o agronegócio vai reinar. Tem até aquelas propagandas, nada contra o agronegócio, bora... Tem Vamos espaço, tentar tem aqui. tempo, bora explicar. Explicar, é O importante. agronegócio, ele é importante. Um país, ele precisa ter um setor primário, um setor secundário, um setor terciário funcionando em conjunto e dando certo. O que não pode é a economia ser baseada nisso, porque aí gera uma geração de produtos de baixo valor agregado e o nosso lucro vai para as cucuias. E também a gente vai deixar decisões políticas na mão de pessoas da iniciativa privada. Isso não pode acontecer. Então, o agronegócio tem que existir, tem que funcionar, mas tem que respeitar as legislações ambientais. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Estatuto da Terra, a gente vai ter tentativas ótimas de reforma agrária também no começo dos anos 2000, mas aí a gente vai ter uma expansão da fronteira agrícola. Aí essa expansão, ela vai começar a tirar a terra do Brasil das mãos das pessoas que precisam dessa terra. A gente tem em 84 a criação de um movimento super legítimo, o movimento do MST, que vai trabalhar por muitos anos em conjunto com o INCRA também aqui no Brasil, mas o agronegócio, por ser importante, mas aí entram outras questões, como latifundiários, grileiros, aí começa o problema dos embates. E nesses embates a gente vai ter uma problemática ambiental séria, porque as pessoas que vão trabalhar na fiscalização dessas terras, na fiscalização ambiental, elas correm risco de morte. E como a senhora explicar só um pouquinho sobre essa reforma agrária, como é que funciona? Pronto. A reforma agrária, o que é a reforma agrária? A reforma agrária, ela é um processo de diminuição de privilégios no campo. Eu quero pregar uma equidade de distribuição de direitos e de deveres. Então, é dar a terra para quem precisa da terra. E detalhe, essa terra que vai ser concedida, ela tem que ter um intermédio de um órgão federal, porque para se conceder a terra, eu tenho que trabalhar com desapropriação, com indenização e com análise de índice produtivo da terra. Então, o que seria isso? Eu só posso desapropriar uma terra se ela não estiver produzindo. Nós chamamos isso de terras devolutas. Então, o papel da reforma agrária é para além de tirar, as pessoas dizem muito, tirar a terra e dar para quem não tem. É também isso, mas o tirar, ele vem junto com uma indenização, e essa indenização, ela é analisada, o valor da terra, ela é dado um tempo para a pessoa colocar como sendo um processo produtivo dentro da terra,
E o que é depois distribuído é concedido a posse da terra e não a propriedade. É diferente. É diferente. Então, continua sendo da União, mas as pessoas têm o direito de utilizar e, a partir daí, ter a sua moradia, ter o seu sustento e, quem sabe, até participar de dinâmicas locais, econômicas. Tranquilo. Essa é a demanda do MST? Essa é a demanda primordial do MST. Certo. É porque às vezes, às é. vezes deturpa um pouco, Sim, né? É sim. importante. E eu tenho também várias críticas falar. ao modelo atual do MST. Uhum. Mas em 84, quando se começa lá em Cascavel, no Paraná, os debates, depois a gente vai lá para o Pará, a gente vai para a parte da Amazônia, os embates eles eram legítimos. Então, no começo dos anos 2000 até 2008, a gente consegue ter um avanço de reforma agrária. E então essa demanda da reforma agrária, ela se dá em colocar a terra para ter uma produção, para ter uma função. Aí a gente entra com a função social da terra, que está na Constituição brasileira. Então precisa se fazer algo para ser cumprido. Só que precisa também ter um respeito ao meio ambiente. Então é feita uma análise, pelo menos juridicamente, tá? Legislativamente é para se fazer uma análise do tipo a quantidade de módulos fiscais, até porque até um módulo fiscal não entra na reforma agrária, que são as pequenas propriedades, as bem pequenas. Então, a partir de um módulo fiscal é que a gente vai começar a analisar esse índice de produtividade da terra. E isso aí já tem que ter todo um aparato, toda uma demanda aí do INCRA, participação de outros órgãos também, para saber se a terra está produtiva ou não. Não está, faz uma proposta, indeniza, desapropria, e aí passa para as comunidades que realmente têm essa necessidade. E a partir daí, essas comunidades vão utilizar para a sua moradia, para a sua subsistência e também para dinâmicas econômicas locais. Então, é muito bonito. Sim. A ideia, né? Ela é muito bonita. Ela trabalha com essa lógica de que o homem do campo, ele tem uma sensação de pertencimento para com a terra. E ele entende os sinais que a própria terra dá. E esses sinais, eles ajudam na manutenção do meio ambiente. Então, é tudo muito organizado. É o que a gente chama de saber tradicional. Então, é uma das coisas também que me apaixonam. Mas, com esse avanço da fronteira agrícola, com os grandes latifúndios, com o atendimento a uma demanda de exportação e as grandes monoculturas, a gente volta para algo parecido com um sistema de plantation. Sim. E aí a gente vai empobrecer o solo, a gente vai degradar o meio ambiente, a gente vai aumentar o desmatamento, a gente vai aumentar as queimadas, e aí vai aumentar os conflitos no campo. Hoje, a região mais conflituosa que a gente tem, que vários artigos aí exploram e tentam entender como, ou tentam propor melhorias para esse local, é a região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por ter condições lá pedológicas de produtividade, com uma certa correção aí de solo, e por estar em áreas que também tem uma comunicação muito boa com áreas portuárias. E aí eu consigo escoar os meus produtos do agronegócio para intercontinentalmente. Mas ali eu tenho uma grande quantidade de comunidades tradicionais. Eu estou subindo ali para a Mata dos Cocais, que é uma região extrativista, é uma região que a gente tem as quebradeiras do Babaçu, que são artesãs que extraem dessa árvore tudo que ela pode dar de uma maneira sustentável e não degradatória. Então, é um problema bem profundo. É muito diferente, né? Quando a gente fala de grandes empresas, de grandes fazendas, aquilo quando a gente fala de, como você falou, né? De coisas locais, né? De pessoas que moram ali, que elas sabem do que fazer, elas sabem o artesanato, elas sabem o momento de plantar, de colher, elas sabem. E a gente vê muito isso aqui também. Em Maranguape a gente tem grandes coisas assim também que eu acho, como você falou, né? É muito legal de ver. Porque você vê a diferença da conexão com a natureza e do que é feito. Né? Muitas indústrias não sabem nem, se você perguntar assim, para o dono de uma empresa, ele não sabe nem como é que é aquela planta, ele não faz ideia do momento que é para plantar, do momento que é para colher, o momento que é melhor para fazer, do que vai ser feito, ele não está nem aí. E já as pessoas que realmente precisam disso, que têm esse contato com a natureza, né? Elas têm isso. E é muito bonito, eu acho incrível. Também. É muito legal. E uma das minhas lutas é fazer com que essas pessoas conversem.
Então, não invalidar o saber acadêmico, que é muito importante. Na verdade, o saber acadêmico ele tem uma função muito importante, que é sistematizar aquilo que já se sabia pela convivência com a terra. Uhum. Então, colocando os dois para conversar, sendo assim de uma maneira bem popular, a gente teria uma construção de conhecimentos muito mais eficiente. E aí a gente temos também exemplos como os Profetas da Chuva em Quixadá, a gente tem as bordadeiras no Aquiraz, a gente tem várias comunidades pesqueiras no Icapuí, aqui no Maranguape, como você falou, tem também comunidades, não é tanto a minha área de pesquisa, mas já quero saber como é que é a dinâmica, porque isso é encantador. No Cariri também a gente tem vários artesãos do couro, temos artesãos da pedra Cariri, temos xilogravura, temos tanta coisa que é muito rico. Muito rico. Desse saber lidar com a terra, a gente pode extrair soluções, a gente pode chegar a uma conclusão em conjunto de soluções. Não é chegar com uma fórmula de uma receita de bolo, ei, deu certo aqui, tu aplica ali, não. A gente precisa trabalhar com adaptações, porque são realidades diferentes. Então, esse é o verdadeiro desenvolvimento endógeno. É o desenvolver de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque é muito fácil chegar, Adriele, bora, agora todo mundo vai plantar aqui soja e fabricar laranja e fabricar suco de laranja para vender para Massachusetts. Que é o que a globalização meio que prega, né? Uma padronização. Todo mundo agora vai pintar o cabelo de louro, vai comprar tal marca, vai escutar essa música, né? Sim. Então, criar essas padronizações é o que o sistema quer. Então, ouvir as pessoas que têm uma identidade é algo muito rico. Essa identidade, ela está se perdendo. E com ela, se perde o meio ambiente também. Sim. Eu já estou começando a ver toda a ligação em tudo que ela estudou, né? Do design dela, porque tem a ver com a cultura, com a arte, com a geografia. Tudo se viu um pouco. Com tudo se juntou e é muito legal, porque você falou de meio ambiente, aí você falou de economia, aí você falou de como a arte e a cultura é influenciada pelo meio ambiente e pela economia. Eu já estou vendo aqui toda a ligação de tudo. Demais. Dá um exemplo da minha tese de doutorado. Você consegue ver o calendário cultural do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Quando você vai agora, a gente vai começar com a festa do Pau da Bandeira, de Santo Antônio, né? Festa de Barbalha. Aí você vai para Expocrato. Aí você vai para Mostra Sescariri de Culturas, lá para novembro. Aí você vai para as Romarias. Foi até tema de redação agora da UES, turismo religioso. Gente, isso aí dá um boom econômico ensurdecedor. Sim. Só que uma organização sustentável é o quê? Conseguir fazer com que as famílias tenham um ganho de capital, mas sem degradar o ambiente. Uhum. Aí eu tenho que pensar o quanto comporta de população, como é que eu vou fazer um gerenciamento desses resíduos líquidos e sólidos, como é que eu vou proteger nas visitações os geossítios, os geoparques, por exemplo, sim, a Chapada do Araripe, que é uma floresta nacional, é uma flora. E a galera vai andar de quê? De bicicleta? Beleza, mas não pode passar carro, porque isso pode ter uma degradação ambiental. Então, é todo mundo pensar junto para ter momentos de ganho de capital e não precisar ficar nessa lógica de um capitalismo selvagem e todo mundo sai bem. E se sair bem também no meio ambiente. Sim, a senhora até falando disso, me lembro como eu acho absurdo aqui em Maranguape, que é um local muito movimentado pelo turismo, né? As pessoas adoram ir visitar as serras, sim, adoram vir as passeios, as pousadas. Sim, e é lindo, muita coisa que é muito bonita, e mesmo assim ainda não tem toda uma estrutura e foco só para isso, como a senhora falou, para ter mais essa questão do meio ambiente, de saber onde jogar esses resíduos, para que também traga mais essa população para cá, né? É uma coisa assim, é extremamente absurdo, como parece ser uma coisa tão simples, né, ter essa comunicação. Parece ser simples. A pessoa chega aqui, né, e faz as mesmas coisas que ela faz na capital, né, por exemplo. Não, exato. Não tem o regionalismo, a identidade. Gente, e se você vai para os mesmos barizinhos que tem em Fortaleza. E se você for fora do Brasil, o pessoal mata e morre pelos nossos produtos. Uhum. Você vai ver uma colcha bordada, que aqui em Aquiraz a gente fica querendo pagar pouco, redes de jaguaruana. Sim. Aquelas pinturas em vidro com areia. Aquela areia colorida. Isso. Gente, nós falamos assim, legal.
Tá. E quando chega lá, as pessoas, meu Deus, tu tem isso? Meu Deus, aqui eu só tenho um prédio, metrô, concreto. Nossa, brincos Tem uma carga artesanais, histórica, muita cultural, coisa. assim, arte bacana Sim. e tal. Mas, poxa, o Brasil, são vários Brasis dentro do Brasil. E a gente acaba esquecendo que o que sustenta o Brasil também é a diversidade ambiental. E aí a gente chega a situações completamente absurdas, né? Tava lendo antes de vir para cá, os índices de poluição atmosférica, nossa, em São Paulo, principalmente, você passar uma semana no trânsito é a mesma coisa que você tá fumando um maço de cigarro. Poluição demais, Poluição né? demais. A gente já está com quase 100% das áreas de grandes metrópoles com baixa qualidade do ar. É em torno de 95%, 98%. Então, isso é assustador, porque a gente começa com problemas respiratórios, e olha que nós somos organismos complexos. Imagina um organismo primitivo. A gente aguenta o tranco de um aumento de temperatura de 1 grau até 2 graus. Uhum. Mas imagina Tem criaturas que não, ser né? fotossintetizante. Aguenta-se com consequências, né? a gente Consequências, aguenta. exato. Porque, por exemplo, o Acordo de Paris já foi de arrasta, né? Como diz os memes. Essa ilusão de que a gente iria aumentar 1,5 graus até o final do século, de forma alguma. Horrível. A gente já trabalha com a perspectiva mais feliz, 2 graus. E sendo bem pessimista, 4 graus. Aumentar 4 graus de temperatura média do planeta é como se a gente entrasse numa extinção de quase 50% de todas as espécies vivas até 2100. Isso é um dos dados mais preocupantes, né? Lógico que tem divergências, né? Temos várias linhas de pesquisa, mas o cenário mais apocalíptico seria esse. Fora o aquecimento dos oceanos, que aí vão gerar cada vez mais tempestades. A gente teve agora em maio uma tempestade. Os Estados Unidos é campeão, né, das tempestades, porque ele está numa área de realmente muita instabilidade, a nossa parte saindo do Atlântico Central e indo para o Atlântico Norte, e aí a formação de furacões e ciclones mais aqui pertinho de nós, mas a formação de furacões e de abalos atmosféricos de formação em continente, que seriam os tornados, absurdo, nunca se viu tanto com tanta frequência, então isso aí é bem complicado. Há também uma certa, sim, não sei se é estratégia, né, de minimizar as questões climáticas, né? Pelo menos houve muito do aquecimento global ser ridicularizado, eu vi muito isso, sim, nos últimos anos. Sim, tem vários documentários, né? Tem um documentário que ele foi até muito criticado. É com o Leonardo DiCaprio? É, o do Leonardo DiCaprio, esqueci o nome agora. Maria? Tem o do Leonardo DiCaprio, aquele que também quase concorreu à presidência. Peraí. Agora. Peraí. Falando até dessa ridicularização, eu lembro que em notícias eles saem assim, né? O ano mais quente é sempre o último ano, né? Todo ano que a gente tá é o ano mais quente. Não aguento mais esse Nossa, calor. eu lembro de 2015, eu era bem mais nova, saía, foi o ano mais quente que a gente já teve. Aí 2017 de novo, foi o ano mais quente que a gente já teve. Todo ano é o ano mais quente. Todo ano. Esse documentário, ele é um documentário que ele fala sobre... Na verdade, esse que eu tô falando é um filme. Agora, o do Leonardo DiCaprio tem um bem antigo, da década de 2000. É um bem antigo, ele é de 2000 que ele mesmo. Fala um problema inconveniente, eu acho, uma coisa assim. Uma verdade inconveniente. Ah. Pronto, ótimo, é esse nome mesmo. Gente, é uma verdade. Pronto, é exatamente isso, uma verdade conveniente. As pessoas não querem saber. As pessoas que eu digo, aquelas que estão ganhando dinheiro com isso. Porque a gente tem um problema que nós, a humanidade, uma boa parte dela, não pensamos nas gerações futuras. Tá aí um problema da sustentabilidade, porque a definição de sustentabilidade é o uso ordenado dos recursos, garantindo que as gerações futuras tenham a mesma possibilidade de utilização desses recursos. Sim. Então, como é que eu faço isso? Se o que eu estou fazendo está me gerando lucro, mas está degradando o ambiente? Mas só que eu vou te garantir, Adriele, que só vai se degradar daqui a 100 anos. Eu acho que tu não vai viver 100 anos, então deixa pro próximo resolver. Joga pra frente. Né? Joga pra frente, né? Dobre e passa. Nossa, exatamente, horrível. é mais ou menos isso. E as grandes, na verdade eu não digo nem as grandes nações, porque quem manda mesmo são as grandes corporações. Então, são elas que financiam as campanhas políticas e elas que dão as cartadas finais, aprova ou desaprova projetos. Então, a saída de grandes países, os maiores emissores desses tratados importantes, e aí vem diversas críticas aqui, saída até da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Não vamos citar nomes, mas...
Nossa, mas a gente tem muitas coisas preocupantes. Eu lembro que tinha algumas notícias saindo que estavam sendo encontradas algumas plantas nos polos, né? Sim. E isso não era para acontecer, né? Não. Tá tendo um descongelamento assustador, né? Demais. Vou pegar aqui o que o Rafael. Rafael falou, que o aquecimento global era um queixo, né? Sim. Era queixo. Sim. Isso que era bem regional, queixo. Não, eu ouvi alguma coisa como assim, que era uma coisa natural do planeta, nos anos né? 2000, isso era o É que eu sou mais velhinho, eu sei como é. Era o boom do momento, certo? O aquecimento global, vamos lá. O aquecimento global, ele é natural. O aquecimento global, ele acontece naturalmente. Isso é verdade. O efeito estufa, vocês que são aí físicos, sabem mais do que eu, que ele é um processo de retenção de calor na camada mais baixa da atmosfera, na nossa troposfera, e é ele que garante que a gente não tenha uma reflexão total desse calor e que mantenha uma temperatura adequada para se ter vida, certo? Lógico que, além disso, a gente vai ter outras movimentações no planeta, como, por exemplo, o vulcanismo, que vai lançar mais gases, que já teve mais intenso há um tempo atrás, agora está um pouco menos, mas está voltando. Que a gente Inclusive, teve um agora, ontem né? já, exatamente, entrou em erupção belíssima no Havaí. É muito bonito. Tu é doido, maravilhoso. Desculpa, Deus. Eu não sei se eu digo que é maravilhoso, porque eu acho maravilhoso, né? Eu como geógrafa. Mas, assim, eu fico imaginando também o poder destruidor de comunidades perto. Mas, assim, lindo É porque para a natureza ele é importante, né? Inclusive, até para a construção de corais, né? Até sim, eu brinco, né? Como eu falei para vocês, eu dou aula para o ensino médio também. E eu brinco com meus alunos que os vulcões eles são ótimos para jogar massinha de modelar na parte externa. Aí depois o processo de geomorfologia, que aí entra o temperismo, a erosão, ele vai modelando, esculpindo. Mas ele é muito importante. Mas ele também lança esses gases. E a partir daí a gente tem um processo de aquecimento. O problema é que um aquecimento que era para acontecer e depois vir a ter uma era do gelo daqui a uns 10, 11, 15 mil anos, a gente está proporcionando em 3 séculos, ou até menos. Então, essa é a preocupação. Então, existe. O planeta, ele é cíclico. Então, a gente já era uma rocha, a gente pode voltar a ser uma rocha, depois mudar, vir com outra coisa completamente diferente. Sim. A gente tem uma premissa na geografia que a gente brinca que tudo já foi um deserto e tudo tende a ser um deserto. Então, pode acontecer? Pode. Mas o problema é o tempo. As coisas acontecem em um tempo que a gente chama de tempo geológico. A ação antrópica ela é tão predatória, ela é tão aceleradora, o fator transformante, que aí a gente não tem tempo nem de entender como é que seriam essas modificações e nem se adaptar, porque as espécies também se adaptam a essas condições ambientais. Mas se eu acelero isso, como é que eu tenho tempo até de mutar? Não tem. Não tem. E é uma coisa que o ser humano, ele fica muito tipo, temos que salvar a Terra. A gente tá se salvando, né? certeza. Porque a Terra, ela, depois que a gente morrer, findar, ela vai toda se reconstruir, fazer todo o caminho dela de novo. Exatamente. Terra é outra esfera, né? Aquela história. O mundo vai acabar? Não vai. Quem vai acabar somos nós. Exatamente. Então, o mundo tá ali. Agora, ele vai se regenerar. Ele tem um tempo de regeneração e ele pode vir a ter organizações mais complexas até do que o que existe hoje. Mas tudo leva um tempo geológico. Aí a gente trabalha com milhões de anos e bilhões de anos. Sim. Só para a Terra esfriar, vamos dizer assim, foram 2 bilhões de anos, imagina. E aí tem todo aquele negócio da estrutura dos plânctons, para depois começar a estrutura vão os estromatólitos filtrar uma atmosfera primitiva por mais uns 1,3 bilhões de anos, aí por aí vai. É muito tempo, e a gente, muito bonito para nossa cara, a gente acaba mudando essa lógica, exatamente. E isso é bastante preocupante. E aí a gente tem esses dados como sendo bem é necessário a gente falar sobre isso. Por exemplo, no começo da semana passada, a gente tem vários planos de monitoramento na Patagônia, já chegando ali naquela transição do subcontinente América do Sul e da Antártida. E o monitoramento das grandes geleiras, as pessoas, quer dizer a galera, tá, gente? Porque pra mim é todo mundo amigo, tá? Porque é todo mundo no mesmo planeta. Quem dera, né? Era pra ser, né? Então, as pessoas, os pesquisadores
começaram a ver que o desprendimento de blocos dessa geleira estão sendo cada vez mais frequentes. O último que foi filmado, ele tinha 70 metros, um equivalente a um prédio de 20 andares. Então, a perda que a gente tem, tanto de um reservatório de água doce e também de um processo de resfriamento necessário para o planeta, ele é assustador. E aí a gente pensa assim, ai meu Deus, pelo menos vai ficar menos salino a água, agora eu tô jogando água doce, mas isso também é péssimo. Isso impacta a vida marinha. Exatamente, como é que eu tô dessalinizando áreas de costa ou ecossistemas costeiros e não estou preocupada para o aumento de extinções. E estou tirando o território daquelas criaturas também, né? Como ursos polares, pinguins, que precisam daquilo ali também. Pois é, né? Exatamente. Na Antártida, a gente tem os ursos polares ainda bem trash, vamos dizer assim, porque lá no Ártico, os pinguins aqui no sul, como eles estão num continente congelado, aí entra a questão das flores que você estava falando, que a galera acha linda, ai, coisa linda, né? Tá tendo flores. Que absurdo. Olha, o solo da Antártida é fértil, super, ele é um permafrost. Só que ele é um solo congelado. E esse solo congelado, ele tem matéria orgânica de 20 mil anos atrás, sim, 30 mil anos atrás. Bora de fragmentação de Pangeia, 220 milhões de anos atrás. Então tem muita coisa ali que a gente não quer que volte, principalmente micro-organismos e etc. Não só ali, como também no permafrost do Alasca, Sibéria, sim, e o norte do Canadá, Groenlândia e tudo Adriana, mais. Explica só pra gente a diferença que tu falou sobre os dois polos, né? Pronto. O nosso polo ártico, ele é um oceano congelado, certo? Então, ele, por estar em uma alta latitude, de 66 a 90 graus de latitude norte, ele fica longos períodos, a maior parte do período congelado. E ele tem alguns pontos, quando a gente diz que é o verão, mas o verão a gente subentende como menos 10, menos 5 graus Celsius, tá? É o verão. Então a camada de gelo ela fica um pouco mais fina, vamos dizer. Então isso aí permite que a gente tenha um deslocamento, uma migração de espécies, e aí é que entra o urso polar, que a gente vai encontrar nessa área do Ártico. Tem até a questão do Estreito de Bering, que até justifica as migrações dos os homens que vieram para cá, né, os Homo sapiens e tal. Sim. Mas aí é o que facilita ter essas espécies. Mas na verdade, espécies mesmo, mamíferos, pelo menos terrestres, a gente vai encontrar no oceano congelado, quando eu tenho camadas de gelo mais grossas, mas margeando ali aqueles países que estão muito próximos do Ártico. Aí entra uma parte da Dinamarca, que é a Groenlândia, entre os Estados Unidos com a Alasca, entra o Canadá e entra a Rússia com a Sibéria. Sim. Já o nosso Polo Sul, que é a Antártida ou Antártica, ele é um continente congelado. A Antártica ela é um continente. Se degelar tudo ali, eu vou encontrar terra emersa. E esse continente congelado, eu vou ter outras espécies. E aí que eu vou encontrar os pinguins, porque também tem uma comunicação ali muito forte com a área da Patagônia, que é um estreitinho que vai ficar bem próximo dessa ligação com o próximo continente, que seria a Antártida, por exemplo. Então, o pinguim e o urso polar, eles não se encontram. Pelo menos não eram para se encontrar, certo? Vamos ver, sei lá, numa migração. Não gosto de dizer que eles nunca se encontram ou que nunca, nada acontece, porque no planeta eu não duvido mais nada, certo? Então, se o pessoal disser, olha, o céu tá rosa com bolinhas verdes, vamos ver, certo? Mas são situações diferentes. No caso da Antártica, mas lembrando, o Ártico é o oceano congelado, mas eu tenho pontos de continente congelado. Eu tenho permafrost também na minha área da Europa setentrional, muitos pontos. E o degelo deles também estão ocasionando vários problemas, como, por exemplo, a contaminação de reservatórios de água doce no Canadá, chegando até os Estados Unidos. E aí as pessoas têm medo de bactérias que são de períodos do Cretáceo. A gente está, no caso, do Cretáceo, isso. E a gente está no Cenozoico. Então, há um medo que a gente não tem adaptação relativa a isso. Então, tem até aqueles documentários que gostam de ser bem sensacionalistas, como bactérias comedoras de cérebro, já viram? Pronto. Então, tudo isso aí pode acontecer. Aí tem aquela coisa que vocês gostam de série,
tem aquelas séries, né, que entra um vírus zumbi, Sim. aí não sei o que The Last lá. Cenário The Last apocalíptico, Us, um cenário apocalíptico, pré-apocalíptico, The Walking Dead. The Walking The Walking Dead Dead. também. Aí tem várias especulações, mas realmente pode ter organismos que estão em processo de criogenia, que depois vem à vida, e aí como é que a gente vai ter uma adaptação se eles já estão ali por um motivo? Uhum. Aí é onde entra uma outra questão, que é um problema ambiental muito sério, que nessas áreas de permafrost, principalmente na área dos países, né? Porque a Antártica ela não tem divisão política, ela é um patrimônio da humanidade que foi instituído pelo Tratado da Antártica, na década de 50. Então, esse tratado ele garante que as pessoas só podem ir para lá para pesquisa. Então, mesmo que eu ache diamante, a coisa mais valiosa do mundo lá, eu só posso extrair para pesquisa, ou pelo menos é para ser assim. Tanto é que as bases de pesquisa, as pessoas não podem passar tanto tempo lá, porque significaria que é uma residência, e isso seria ruim para os tratados aí diplomáticos. Tem uma base brasileira lá? Temos, que até pegou fogo, foi bem, agora que se reconstruiu. Lá tem um lugar que tem várias sementes, né, do mundo, não sei se você já ouviu falar. Lá, um banco de sementes. A gente tem na Noruega, a gente tem na Sibéria e na Antártica, eu não tenho 100% de certeza, mas posso confirmar. E extremamente importante esse banco de sementes, que as pessoas, comunidades tradicionais do Peru, do México, já recorreram algumas vezes por causa dos transgênicos. Aí. É outro problema absurdo, que a gente está tendo cruzamento de espécies endêmicas nativas com transgênicos e estão criando verdadeiros Frankensteins. E muitas vezes com perda de valor nutritivo. Então é uma situação assim. Frutas feias mesmo, né? É feio mesmo. É feio em forma de nutrientes, é feio em aparência. Exatamente. Tudo. Aliás, quase tudo, né? Quase eu lembro tudo. do que eu comia quando era criança, o gosto é totalmente diferente. Não, é tudo com o mesmo gosto, já prestou atenção? A gente está com a falta de variedade no prato. Aí as nutricionistas e os nutricionistas maravilhosos ficam prato colorido, né? Tem que ter. Mas, gente, nós temos uma diversidade de espécies. A gente vai emendando uma cor na outra, né? A gente tem uma diversidade de espécies alimentícias que é um negócio, coisa mais linda do mundo. Mais de 5.000 itens agrícolas que dariam para a gente cultivar facilmente em áreas tropicais e em áreas temperadas. Polares já é mais difícil. E aí a gente reduz a no máximo 50 itens. Então a gente está comendo ração. Aí as pessoas falam, mas é porque é mais fácil comer pão. Não tem nenhum problema no pão. O pão é maravilhoso. Se você quiser emagrecer, o pão, dependendo do tipo de pão, é até bom. Mas o problema é ser só o pão o tempo todo, é como se fosse a ração. Aí me lembra daqueles filmes que o futuro da humanidade vai ficar todo mundo bem fofinho, né? Também não tenho nada contra, porque eu também sou fofinha e me acho linda. O Aui. Mas aí a gente perde essa questão de ter uma resposta biológica mais otimizada, até para sustentar aí os problemas do meio ambiente. Mas aí essa questão do Ártico, que é um problema hoje ambiental, voltando aqui, é que nessa análise, nesse geoprocessamento desses locais, a gente viu que há uma grande quantidade de hidrocarbonetos. E aí entra hoje um dos piores pesadelos do meio ambiente, que é a possibilidade de colocar para frente efetivamente a extração de petróleo com o projeto Willow, que é uma proposta dos Estados Unidos, que a gente tem realmente uma bacia petrolífera bem expressiva na parte ali do Alasca, chegando até um pouco a Groenlândia, e também aí há um desejo, né, até de dominação da Groenlândia para ficar até mais perto e criar pontos de extração até de maquinários e estrutura. E aí a gente lançaria na atmosfera, no meio ambiente, mais gases tóxicos, desde dióxido de enxofre até o CO2 e o CO, e aí a gente aceleraria mais ainda as problemáticas ambientais. Brasil também não está atrás, né? Também temos a problemática da tentativa de liberação de extração da bacia do Arco Norte, que é ali entre o Amapá até o Rio Grande do Norte, mais ou menos, e vai ser debatido agora na COP30, em novembro, que aí a Conferência das Partes vai ter um viés bem climatológico e de recursos hídricos e tudo mais, e o Brasil vai ter essa incumbência de presidir, mediar, e eu espero que a gente tenha boas
notícias e não más notícias e nem liberações de degradação ambiental. Eu tenho alguns questionamentos. Claro, fica à vontade. Né, se eu souber. Aqui dá porque a gente fica muito empolgada. Falando bem sério, eu tô apaixonada pela senhora. Sério, muitas informações aqui. A gente fica assim, meu Deus, eu tenho muitas perguntas. Né? Quando a gente vê uma pessoa que Eu disse, tanto, eu falo que são. Não, mas eu tô adorando. Tô adorando. E assim, eu tenho um questionamento muito grande sobre energias renováveis. A senhora deu uma palestra aqui no IFCE, né? Acho que há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Umas 2 né? semanas. E aí teve algumas discussões, viu? Aqui dentro algumas pessoas falaram sobre algumas coisas. E aí, assim, as energias renováveis... Desculpa, tu falou Universo IFCE. Não, eu corrigi depois, no IFCE. Aí, assim, nas energias renováveis, elas também têm alguns problemas com o meio ambiente, elas também causam, né, processos problemas. Toda energia renovável, ela tem um impacto ambiental. Toda e qualquer. Tudo que o homem modifica tem um impacto. Tudo que tem né? no trabalho do homem tem um impacto. O impacto ele pode ser pequeno e ele pode ser grande. E eu vislumbrando esse impacto, eu posso criar ações para mitigar esse impacto. Então, para entender as energias renováveis, a gente tem que saber os casos particulares. Para cada realidade, eu tenho que analisar meio ambiente, eu tenho que analisar possibilidades de interconexão e eu tenho que analisar a população. Então, tudo está interligado. Por exemplo, eu tenho o Brasil que possui uma boa rede hidrográfica. Então, a gente sabe que a hidrelétrica é uma das coisas fortes para nós, que entra como uma energia renovável, porque o recurso é renovável, então também é importante pontuar isso, porque toda energia é renovável, o problema é o tempo. As não renováveis, eu não tenho um tempo de recuperação num tempo que a gente chama de geracional ou tempo humano. Eu tenho que recuperar num tempo geológico. Na energia renovável, eu consigo recuperar em dia, em décadas, em anos. Então, é um tempo que a gente consegue acompanhar. Então, as energias renováveis, elas têm impacto, sim. Então, eu preciso analisar qual é a demanda, se é a demanda regional e a demanda nacional, para saber os investimentos em infraestrutura, para que não dê nenhum tipo de zebra, nenhum tipo de problema. E eu preciso saber quais são os impactos ambientais para poder saber ter opções. E energia é que nem economia. Eu não posso apostar minhas fichas todas numa coisa só, né? Porque todo excesso vai gerar um problema muito maior. Então, hoje, as energias renováveis, o ideal é uma combinação delas. Eu ainda arrisco dizer, que é um pouco ousado, que se a gente não tivesse se apegado tanto ao carvão mineral e ao petróleo, a gente poderia até usar eles em momentos pontuais. Mas hoje há algo tão exagerado que aí a gente precisa retroceder no uso. Então, não é nem mais retroceder, é parar por um tempo, pelo menos, para ter um processo de recuperação. Aí entram as energias renováveis. As energias renováveis são chamadas limpas, porque elas não emitem carbono, dióxido de carbono, mas elas não emitem no processo de geração de eletricidade. Porque se você for pegar a construção da infraestrutura, você vai ter aí uma cadeia de produção de carbono imensa. Desde a construção de um concreto armado imenso de uma hidrelétrica, até um aerogerador que precisa de muito metal e solda e tudo mais. E as hidrelétricas mexem muito no fluxo do demais. Né? E se não for ter aquele cuidado todo, pode ter um desastre, né, ambiental, por exemplo. Total. Tem que ter barragens também, né, para construir. Sim, a gente tem 2 tipos de possibilidade de ter hidrelétricas. Aqui no Brasil nós temos os 2 tipos. No mundo também. Todas elas têm impactos ambientais. A gente tem a hidrelétrica que a gente chama hidrelétrica reservatório, que é aquela que a gente cria uma barragem. Aí eu tenho um acúmulo vertical de água. Aí, para gerar eletricidade, eu tenho que abrir as comportas e as comportas vão fazer girar a turbina e aí gera eletricidade. Por exemplo, Itaipu, que é a nossa maior usina binacional, ela não é a maior brasileira, a maior 100% brasileira é Belo Monte. E a de Itaipu, a gente teve que alagar, aí entra o problema. Para criar uma energia potencial, eu tenho que alagar uma vasta área. Então, alagou uma área maior que a cidade de São Paulo. Nossa. Então, isso aí, a gente teve que ter um resgate de espécies. O tanto de vegetação que foi morrendo, que ficou alagada. E aí a gente tem também outros processos que acontecem, que são processos de eutrofização,
eu vou deixar a matéria orgânica na parte superficial desse lago, aí eu diminuo o processo de insolação e ainda vou matar ecossistemas aquáticos. Então, é um imbróglio grande. E para compensar isso, para mitigar esses problemas, a galera, de novo, né? O governo brasileiro e paraguaio criaram uma reserva ecológica que fica ao lado. Acho que algumas pessoas já foram lá em Foz do Iguaçu, que aí tem uma área de proteção, aí usam o lago para piscicultura, para irrigação e etc. Mas tem um impacto. Aquela região nunca mais será a mesma. Já outro tipo de hidrelétrica é a hidrelétrica a fio de água, que aí é Belo Monte. Essa hidrelétrica a fio de água, ela se aproveita do próprio curso do rio. O que ele faz é certos desvios e uma canalização. E aí é essa força horizontal que vai fazer com que as turbinas elas sejam movimentadas e gerem eletricidade. Então, eu tenho um desnível, mas é um desnível que acompanha o fator meandrante do rio. Então, esse é menos prejudicial. Pois é, esse, nos cálculos gerais, é menos prejudicial, mas eu tenho que garantir que esses desvios não vão impactar em comunidades indígenas, por exemplo, que dependem dessa água, e eu preciso garantir que o volume do rio ele vai ser um volume bem considerável para conseguir movimentar. Então, com os períodos que a gente vem passando de estiagem e mudanças climáticas, redução do volume de chuvas, hoje em dia a gente tem em Belo Monte um desastre. Que aí a gente tem uma capacidade de 18 turbinas para funcionar. Acho que na última contagem a gente estava trabalhando com 1,5. Então é um gigante, é um grande elefante branco que está no meio do Pará, próximo de Altamira, e que desconfigurou a rede hidrográfica do Rio Xingu e trouxe mais impactos do que benefícios. A questão dos parques eólicos, Adriana, eu ouvi falar que tinha vários problemas envolvendo os parques eólicos, por conta que moradores que moram próximo tiveram até problemas assim com ansiedade. Muito, né? muito. E várias outras dificuldades, também questão da migração dos pássaros, né? Pronto. O parque eólico é uma das energias que mais está crescendo aqui no Brasil. Biomassa, desenvolvimento do hidrogênio, né, hidrogênio verde e os parques eólicos. Os parques eólicos, a gente tem alguns modelos, né? Os modelos mais antigos e mais rápidos de serem feitos, que o Brasil adora, baixo custo, né? tá? Rápido. A gente tem em áreas sertanejas e também em áreas do agreste pernambucano, em Caetés, mais especificamente. A gente tem um exemplo de instalação de aerogeradores, aí também na primeira década dos anos 2000, acho que antes de 2014, onde instalaram aerogeradores a 150 metros das casas. Essa instalação de aerogeradores, imagina que é um barulho assim, vum, vum, vum. Eu já passei tempo todo. 24 horas. Os relatos que a gente tem da população é assim. É horrível. Adriana, é como se fosse um avião que ele nunca pousa. É como se eu estivesse todo dia do ano do lado de um aeroporto e o avião. Inferno. Sim. E aí a gente vai aumentar perdas auditivas. Então, a gente já tem já estudos que mostram perdas de acima de 30% da audição por essa constância. Uhum. A gente tem um aumento de ansiedade, depressão, remédios para dormir, insônia, enxaqueca. Isso não é algo, não é uma pesquisa só nossa, não. A gente já tem também pesquisadores, até chineses, que já vieram analisar principalmente essas áreas dos primeiros parques eólicos, que não tinham uma legislação eficiente, não tinha uma associação brasileira. E hoje em dia a gente tem da energia eólica, mas que eu também tenho várias críticas aí por não ser tão eficiente. E aí 150 metros, gente, não é nem um quarteirão. Às vezes, a sombra das próprias pás dos aerogeradores, ela estressa. Sim. Ela é uma poluição paisagística, ela mexe, aí vocês que são da física, até mesmo com a frequência das ondas aí, a dinâmica dos ventos, a migração das aves, e aquela pá, ela é cortante. Então, se vier uma revoada, ela parte os animais no meio. Teve alguns acidentes também que eu vi de turbinas que acabaram, enfim, caindo, quebrando, sim, colapsando, e elas continuam girando e podem cair nas casas. A gente tem relatos de animais, de gado, morrendo de estresse. Gado? Gado.
Não sabia disso. Porque eles os animais ficam se estressam, assustados com as sim. sombras, assustados com o Modifica o barulho, ambiente, né, modificam o deles. ambiente, e eles têm um colapso aí das válvulas mitrais, eu acho, sei lá. Adriana, uma solução, eu vi uma vez que em alguns países europeus eles colocam no meio do oceano, assim, bem Pronto, afastado. exato. Existe uma legislação, certo, que não é... A legislação brasileira, ela coloca que a gente tem que ter um distanciamento mínimo de uns 500 metros. Mas Muito os padrões... Muito pouco. Os padrões internacionais colocam pelo menos 2 quilômetros de áreas habitadas. Como sempre, né? A gente esperando Sim, dar problema para exatamente. depois corrigir. Aí, por essa falta de distanciamento, vamos botar na Europa, que tem também um aproveitamento eólico interessante, a gente poderia colocar nas áreas oceânicas e daria, dependendo do investimento em tecnologia, para aproveitar as duas coisas, a eólica e outra renovável que a gente às vezes esquece, mas que é importante, que é a maremotriz. Nossa, ainda bem que você falou, viu? Eu já ia perguntar sobre. Então, a gente consegue ter nessa transgressão e regressão, se tiver uma constância. É muito importante também lembrar que para ter um aproveitamento eólico, eu tenho que fazer toda uma análise climatológica, porque eu preciso de ventos constantes, eu preciso de várias condicionantes que façam com que isso dê certo. E a maremotriz também, eu não posso ter uma área de calmaria, por exemplo, eu preciso ter um balanço, vamos dizer assim, no popular, que ajude a ter essa energia sendo construída, sendo desenvolvida. Então, a gente tem isso hoje em algumas áreas de costa na Europa, tem alguns projetos piloto também aqui no Brasil, no Maranhão, se eu não me engano, mas é muito investimento e muita tecnologia e muito monitoramento. E, mais uma vez, se colocar a eólica na região marinha, também eu vou ter um problemático com as aves marinhas, a própria degradação, por desgaste mesmo, é metal pesado, gente, aquela criação de aerogeradores. Então, aquilo ali entra em contato com a pele, a gente tem também documentários e estudos que mostram que as dermatites estão cada vez maiores, porque é uma intoxicação, e isso pode acontecer nos ambientes marinhos também. Então, é analisar os impactos, é ver realmente o que se precisa e o que é que eu preciso instalar, não pensar nessa lógica de excedentes, para não degradar mais do que eu não vou nem dizer necessário, do que o que é o jeito, vamos dizer assim. Porque eu tenho um xodózinho, né, que é a energia geotérmica. Para mim, seria uma das mais eficientes, onde eu vou aproveitar o calor das estruturas internas da Terra. E aí eu vou conseguir fazer com que o vapor de água ele se movimente e gire as turbinas, e aí eu tenho um aproveitamento. Só que aí eu tenho que ter um desenvolvimento tecnológico, porque eu só tenho, em média, 12% da área do nosso planeta em área de bordas de placa tectônica. Então, eu não tenho em todo local. Por exemplo, o Brasil está numa estrutura estável, intraplaca, que o máximo que a gente tem de geotermia é para recreação. Explica um pouquinho como é que funciona. Pronto, é assim, a gente tem que estar em fissura de placa, em borda de placa. Ou tanto faz, se for um movimento divergente, de afastamento, ou um movimento convergente. Essas áreas de bordas de placa, se a gente for somar as terras emersas, em torno de 12%. Então, eu teria que criar estações, usinas, que conseguissem ter uma canalização para vários quilômetros internos da Terra, e aí a gente injetaria água nessas rochas quentes, ou nessas rochas em fusão, porque eu estaria pertinho do manto da Terra, e aí iria evaporar, eu conseguiria canalizar esse vapor. Ao canalizar, eu separaria o que ainda ficasse em formato de gota, porque a pressão é tão grande da camada interna da Terra, que uma gota de água numa usina seria como se fosse uma bala. Então, eu tenho que separar essas gotas, e eu ia pegar essa energia, esse vapor ia girar as turbinas, e aí eu teria duas coisas maravilhosas. Tanto a energia elétrica, geração de energia elétrica, como a água quente. E a água quente em áreas, por exemplo, setentrionais, ou dependendo até do tipo das espécies que florescem ou quebram a dormência de sementes com água quente, eu poderia trabalhar para abastecer casas, para não usar gás natural para ter um chuveiro quente. O impacto também já foi estudado? Pronto, os impactos, eles são
de todos os menores, porque o processo de geotermia ele já acontece naturalmente. A gente tem os geysers que aparecem, né, que seriam aqueles pontos de comunicação também com o manto, que aquelas vapor de água que aparecem assim do nada, que a gente acha linda, né, mas é super perigoso. Mas tem impacto? Tem. Se eu ampliar essa comunicação com o manto, eu posso ampliar também o dióxido de enxofre. Aí eu posso aumentar, por exemplo, gerar microclimas, liberar mais, gerar microclimas, poluição térmica, por exemplo. Sim. Pode acontecer. Mas se fosse controlado, eu poderia pegar até o enxofre, que é um excelente antisséptico, por exemplo, se for bem trabalhado na indústria de medicamentos e tal. Sim. Então, tudo depende de investimento e de realmente produzir aquilo que se necessita. E ter uma distribuição equitativa, porque em cantos sobram e em outros faltam, né? Sim. Esse é o principal problema do planeta, da distribuição de recursos, de alimentos, de energia, de desigualdade, tudo. Desigualdade, né, total. Sim. Então, por isso que eu digo que ela é o xodó, porque dos impactos hoje quantificados, menor, né? Pelo menos no meu ponto de vista geográfico, é o que a gente teria de menor impacto. Agora, o de maior custo, porque para canalizar desses locais ou para construir cabeamentos que tivessem esse abastecimento, mas a força interna da Terra é tão grande que a gente poderia abastecer só com isso. Agora tinha que ter um investimento muito pesado. Nisso. Mas eu adorei, porque tudo que a gente fala aqui, a física tá no meio, tá, né? No meio. Eu amei que... Não é isso. E eu odiava física, certo? Quando o meu marido é física, e ele foi meu professor, aí eu, Ave Maria, odiava. E, meu Deus, alguma coisa tinha que render. Disso, né? Mas ele era um professor já no cursinho, já querendo fazer o terceiro curso, já que eu fiz um monte, né? Aí eu falei assim, não tem condição não, pelo amor de Deus, é muito cálculo e tal. Mas é quando você junta a física para entender os fenômenos, aí você se apaixona. Porque aí eu digo que entra a geografia. Aí eu dou até uma brincada com ele e digo, olha, a física querendo ser geografia, porque geografia é mais legal. Mas é tudo complementar, não tem como. É um pouco de tudo, né? Um pouco não, é um muito de tudo. Sim. Eu tenho uma pergunta, que faz tempo que eu queria perguntar, lá quando a gente estava falando sobre reforma agrária. Eu queria perguntar, e acabou fugindo, a gente falou de tanta coisa, dá uma voltadinha. Não, fica à vontade. Né? Se eu souber responder. É porque eu queria muito saber como funciona os impactos entre essas questões das leis do Movimento Sem Terra, da reforma agrária e das terras indígenas. Como é que funcionam esses impactos assim? A gente tem uma demarcação de terras indígenas, que quem participa disso é a FUNAI e o governo federal. Essas terras indígenas, elas são de posse e propriedade dos indígenas. Assim, não tem, é um povo originário. Sim. Certo? Então, quando há uma demarcação de terras indígenas, não há nenhum tipo de condicionamento para processos de extração e produtividade. Aquela terra ela é direcionada para a dinâmica da população indígena, certo? Inclusive processos de isolamento. A gente não pode ter nenhum tipo de contato se assim for o desejo da população indígena, do povo indígena. Que a terra toda é deles, né? Tudo deles, sempre exatamente, foi, né? A gente exatamente. Foi toda invasão e demarcação, né? Sempre e aí a reforma agrária não entra nessas terras. O que acontece é quando a gente tem os chamados grileiros, que é o que é a grilagem. A grilagem é a galera falsificar documentos para dizer que aquela terra é deles. E essa falsificação antigamente era feita de uma maneira manual, botava bicho, grilos, sacudia assim, fazia tipo aquele filtro sépia, para dizer que o documento é antigo e dá o velho o velho migué e conseguir a terra. Hoje em dia, como é tudo mais informatizado, o que acontece? A gente tem demarcações ou até mesmo demarcações que, por propina, vai e aumenta um pouquinho a dimensão daquela terra que é de um latifúndio ou de uma empresa, mas MST e nenhum outro tipo de movimento que reivindique reforma agrária, ele pode colocar a terra indígena como sendo uma opção. Os conflitos que acontecem com a questão indígena são conflitos com o empresariado, com as empresas rurais. Aí temos invasões, aí temos também crimes, aí tem muitas vezes dossiês para justificar que vai ter um impacto econômico extremamente positivo, e aí tenta se driblar
legislações, mas isso não é permitido. Tenta comprar, né? Dizendo, olha, o país vai crescer, invadindo uma terra de um povo, né? Exatamente. Gerar emprego. E temos populações indígenas em terras altamente valiosas. Quando eu falo valiosas, em que o subsolo tem minérios valiosíssimos, mas qual é o problema? O local ainda está pouco. Na minha concepção, a gente tem uma quantidade ínfima de terras demarcadas. Deveria ser muito mais. Adriana, e assim, algumas pessoas questionam a validade dos povos indígenas quando eles começam a se, digamos, socializar muito. Não sei se tu conseguiu entender o que eu falei. Sim. Quando eles passam a, por exemplo, a usar roupas, a comprar um celular. Por exemplo, Sim. Aí falta assim, o índio de iPhone. Essas coisas. Nossa, ainda fala isso, né? O índio. O índio de iPhone. Como é que funciona isso? Existe alguma coisa que invalide o povo indígena? Legalmente, eu não tenho conhecimento. O indígena, ele tem o seu direito resguardado por uma legislação específica, mas ao mesmo tempo ele é brasileiro e ele também tem todos os direitos. Entendi. Então, o Brasil, ele quer que seja fomentada a manutenção da sua cultura. Certo. Então, uma das coisas que materializam a cultura indígena é a terra, e a terra para que se tenha os seus rituais. Então, é a garantia que você tem o seu habitat e a sua relação com a terra garantida, mantida. Mas se você quiser ir para uma cidade, quiser participar de um show, quiser comprar roupas e quiser viver uma dinâmica diferente da sua raiz, você também tem o direito. Tanto é que num processo, por exemplo, para a construção de Belo Monte, voltando aqui para Energias, teve uma conversa bem franca e direta com indígenas que estavam em algumas margens do Xingu, para poder, e alguns deles nessa perspectiva que você colocou, Rafael, já estarem com uma casa no estilo de construção mais parecido com o que a gente tem no Brasil afora e tudo mais. Mas sempre se é resguardado ao direito dos povos originários. E aí a gente chama isso de uma... Não é nem uma dívida, é um direito histórico. Sim. E é um direito cultural, é um direito que tem que ser mantido. Mas, se ele quiser, ele também é brasileiro. Então, ele também tem acesso a todo e qualquer outro tipo de política pública em relação a isso. Há críticas, lógico que há. Principalmente, mas as críticas, elas vêm diretamente das pessoas que têm um desconhecimento do caso, ou então registram isso para poder ser um dos argumentos para poder reivindicar as terras indígenas, por exemplo. Não estão nem usando. Não é mais nem como era no começo, e não é mesmo. Porque nada é como era no começo. Infelizmente. Exatamente. Agora, temos ainda povos isolados aqui no Brasil, que aí é crime você entrar em contato, e temos fiscalizações por censuramento remoto para que se mantenha esse isolamento, porque é de desejo e é também uma segurança biológica. Sim. Por questões de anticorpos e tudo mais. Contato com doenças, exatamente. Né? Então, a legislação, ela é para ser cumprida. A FUNAI, ela tem essa incumbência, mas não há um respeito de uma maneira eficiente, não. Mas há críticas. Eu creio que da sociedade brasileira, as críticas são mais por desinformação. E realmente, quem tem algo de interesse é que vai colocar assim como sendo algo pejorativo, sabe? Mas se a gente entender que esse hibridismo de culturas é algo tão comum, a gente vai querer aprender com a população indígena e ela que aprenda conosco também e que fique tudo certo. Somos brasileiros. É rico demais, né? Exatamente. Eu sigo algumas pessoas no Instagram, né, que são pertencentes de alguns povos, e é muito legal como é usado, porque eles falam muito sobre certas tradições, né? Porque assim, quando a gente fala de povos indígenas, né, acho que às vezes algumas pessoas não têm dimensão de quantos são, né? Porque são muitos, a diversidade é enorme. Pensa que é um povo só. Nossa, se for ver a matriz dos povos, desde a parte mais do centro do Brasil até a parte litorânea, é algo enorme, bem vasto. Exatamente. E se não tivesse tido, se a gente for colocar lá antes de ser invadido, era muito mais, né? Sim, tem várias discussões sobre essa questão do marco temporal, esse mito do descobrimento, que aí dá pano para umas 3 horas de conversa.
Vai ser o segundo episódio com a Adriana. Pronto, Continuação. pode ser. Continuação, parte 2. Eu queria tirar uma dúvida que eu sempre tive, que sempre me incomodou, na verdade. Eu vou aproveitar aqui que tem uma pessoa que conhece, Não, né? com certeza. A gente tá se aproveitando de ti, viu? Só deixando bem claro. Não, o que eu souber, estamos aqui. Eu moro aqui em Maranguape faz mais ou menos uns 3 anos. E antes eu morei muito tempo ali próximo ao Parque do Cocó. E eu sempre fiquei muito grilado com... Grilado, olha só. Com aquela questão de... Tipo assim, não ter uma demarcação específica do parque. Eu não sei se é esse o termo que se usa. Mas também aquelas dunas da Sabiaguaba, né? Sim. Tem como se fossem invasões, digamos assim, da duna. Eu morei muito tempo ali no bairro Cidade 2000 e do lado tinha uma duna gigante e ela simplesmente foi tirada para que se construísse um empreendimento. Enfim, Sim. esse tipo de coisa sempre acontece ali ao redor e eu lembro que teve uma movimentação específica no Parque do Cocó há um tempo atrás, bastante tempo. Mas, enfim, era sobre justamente delimitar o espaço do parque para que ele não fosse, digamos que, invadido, né? Sim. Porque muitas vezes fazem empreendimentos imobiliários muito, assim, num Muito espaço próximos. que era próprio do parque, né? Sim. E às vezes, aí eu até lembrei que eu estava fazendo a trilha um dia e vi um cara abrindo o portão do prédio e saindo como se fosse o jardim da casa dele. Aí eu achei, poxa, mas e aí? Como é que funciona? Bem, o Parque do Cocó, ele é um parque estadual. Então, ele teve o seu processo de demarcação só finalizado, vamos dizer assim, em 2017. Então, é muito recente, deve ter sido antes desse período que você viu. Então, os empreendimentos imobiliários, não só a questão do morar, mas, por exemplo, shoppings e etc. Por não ter essa legislação mais atuante, vamos dizer assim, antes de 2017, eles se validaram mesmo dessa possibilidade de ficar perto de uma área verde. Então, tiveram vários avanços, tiveram várias ocupações que hoje elas seriam consideradas ilegais. E aí tiveram várias brigas, desde a construção do viaduto até a quantidade de demarcação, porque o Parque do Cocó a gente acha que é só aquilo ali perto do Iguatemi, mas não, ele vai ali entrando onde é hoje a Câmara Municipal dos Vereadores, subindo ali pela Raul Barbosa, então ele vai grande, também, né? Ele tem a Foz do Cocó que vai ali pela Sabiaguaba. Sim. Então, com as legislações mais atuais, aí a gente vem de 2017 para cá, a Sabiaguaba já entra numa condição de APA, uma área de proteção ambiental. Aí essa área de proteção ambiental, ela pode ser aproveitada economicamente, mas dentro de um conceito de sustentabilidade e dando uma prioridade para as comunidades. Só que a gente sabe que existe muita coisa ainda a avançar no quesito fiscalização. Aí a gente tem alguns aproveitamentos, como a galera botando balancinho, fazendo coisa, alguns entretenimentos, né? Snowboard e tal, que aí não entra tanto nesse conceito, porque lá também tem uma característica de mobilidade da duna. Sim. E aí a gente tem até uma ação direta dos funcionários tirando a duna da própria estrada. Eu lembro da fala, era tipo assim, a duna tá atrapalhando a passagem. Mas Exatamente. a duna já estava lá. Pronto. E aí a gente tem trabalhos hoje de alguns políticos que são bem importantes. A gente tem, aí eu posso falar que é o meu amigo pessoal, que é o João Alfredo, que é o superintendente do IDACE, que além dessa questão rural, ele também tem uma visão assim, muito interessante para as questões ambientais do Ceará. Temos também outros vereadores que trabalham hoje em dia, a própria Secretaria do Meio Ambiente, que tentam colocar essa legislação, que é muito recente, para que possa ser cumprida. Mas, se você for ver, de 2017 para cá, a gente já tem um enrijecimento maior. Mas a maioria das construções são antes desse período. Entendi. Então, teve aquele jeitinho brasileiro, podemos dizer assim. Aí, toda aquela área, Washington Soares, Sebastião de Abreu, aqueles clubes, universidades até, e ampliações urbanas, elas não respeitaram essa questão ambiental. E aí, hoje, a gente tem índices de poluição absurdos dentro do Cocó. Você que já deve ter feito trilha, tem algumas fiscalizações, mas o próprio rio, por estar numa canalização urbana, não ter sido respeitado uma lei de zoneamento, de isolamento, aí ficou realmente com uma configuração bem ruim. Lá na Sabiaguaba, a gente tem um polo gastronômico, não sei se vocês já foram lá,
que aí realmente a gente vê comunidades tradicionais agindo lá, mas não só elas. A gente também vê ali algumas tentativas de uma especulação maior e um ganho de capital que não entra na questão de sustentabilidade. Sim. Mas aí eu espero que os órgãos competentes consigam ver isso com mais atenção, porque é uma área de proteção ambiental, há essa possibilidade de ter um desenvolvimento econômico dentro da sustentabilidade, mas na realidade não é isso que é ocasionado. Existe alguma... É porque uma vez eu vi um animal selvagem, né? E ele foi atropelado lá no Jardim da Sebastião de Abreu. E eu fiquei me perguntando, não existe nenhuma sinalização específica para a vegetação? Pois ou pra é, fauna, deveria flora? ter. A gente tem não me lembro o nome da rua, se é Murilo ou alguma coisa. A gente até tem uma sinalização, Murilo cuidado, Murilo Borges. Cuidado, fauna local, mas não tem especificando. Quando a gente vai também em estacionamento do shopping lá perto, às vezes a gente encontra vários tipos de lagartos, cobras e tudo mais, mas não tem uma sinalização, não tem. Né? A gente tem na Sabiaguaba. A gente estava falando de dunas, né? Eu lembrei que assim, é muito absurdo, né? Como Fortaleza é dentro do mar, praticamente, né? Rio de Janeiro também, né? É dentro do mar, literalmente. A beira-mar. Totalmente. É um espaço assim, não tem esse espaço de tipo, eu tenho que pegar um carro e andar até chegar na praia. Não, é ali, as casas, as cidades, tanto aqui sofre muito com a maresia, né? Muitos locais. E assim, é uma coisa extremamente absurda, né? Porque esse mapa de engolir a qualquer momento. Sim. A gente Fortaleza está numa constituição de adentrar a planície costeira, né? A estrutura do Ceará, ela é uma estrutura chegando na área de costa que a gente chama de tabuleiros litorâneos. E aí a gente tem uma construção de uma grande quantidade de edificações em campos dunares, que é exatamente nessas dunas. Então, por exemplo, o bairro Dunas, o bairro Papicu, Praia do Futuro, é toda no meio das dunas. E a gente acha ruim processos erosivos, como o que o Rafael estava dizendo. E esse processo de litoralização, ele é uma tendência de Fortaleza desde o seu processo de urbanização. A gente vai ver, desde da própria ampliação da cidade, em torno do Forte, né, Nossa Senhora da Assunção, a gente já vai ocupando essa área litorânea, que a gente chama na geografia de processo de litoralização. Porque começou assim, né? Até que o nosso interior é no meio e a cidade são no litoral, né? Exatamente. Então, Fortaleza tem esse costume de uma valorização de ocupação de lotes em áreas de litoral. E aí isso gerou tanto uma ampliação da urbanização, mas também uma especulação imobiliária e uma valorização do que é de frente para o mar. Sim. E aí essa valorização não colocou em pauta os processos erosivos e também a quebra do balanço sedimentológico que a gente ia ter, porque a formação de uma planície costeira ela leva muito tempo. E aquilo que a gente conseguiu formar de planície costeira sendo ocupado por edificações. E aí, mais recente, a gente tem processos de aterramento, que já vai causar... os espigões, né? Os espigões. Sim, e o aumento da faixa de praia também. Sim. Aqueles bolsões que fizeram, né? E aí, isso aí é um processo bem problemático em relação à questão erosiva. Mas isso é uma tendência de como Fortaleza cresceu. E a gente tem uma valorização. E há uma valorização que divide Fortaleza até em duas partes. A gente tem uma valorização da Fortaleza a leste, aí a gente vai da beira-mar, aí passa, dá uma desviadinha ali, caça e pesca para o futuro, mas vai indo para o litoral leste, aí tem Aquiraz, aí tem Pôr das Dunas, Aquiraz, aí tem Iguape, aí tem Beberibe, a área leste, que é a parte super valorizada. Sim. A gente tem a parte oeste, que aí eu já saí de Fortaleza, mas entrei numa região metropolitana, e a parte oeste, que aí a gente vai para um processo já de desvalorização. Aí eu vou para a Barra do Ceará, eu vou para a Vila do Mar, eu vou Pirambu, eu vou já chegando ali para o Icaraí, Iparana, e aí já vai tendo uma desvalorização mais a oeste, que só vai melhorar quando a gente vai de Flecheiras para lá. Sim. E ainda são áreas ainda bem isoladas e bem menos infraestrutura do que a gente encontra a leste. Então essa ocupação do litoral é muito a cara do Ceará, mais do que até Fortaleza. Então, tem uma valorização, porque aí tem investimentos internacionais em resorts, mas a maioria deles não está de acordo com as questões ambientais. O que é preocupante, né? O que é preocupante. E a população valida isso, porque você vai para onde? Você vai para a praia. Então, o que não tem nada
nada de errado, mas não tem um respeito, geralmente, peraí, eu vou me deslocar até lá, eu já quero abrir a porta, abrir Já a minha tá lá, janela, né? ela tá lá dentro, exatamente. Então, isso é um dos problemas urbanos que a gente tem de expansão. De Fortaleza e de toda a área litorânea do Ceará. Sim. Bom, eu tenho a última pergunta pra gente ir pra caixa de perguntas no Instagram, tá? Que é assim, como a gente falou no começo, né? A gente tá falando aqui de ciência, meio ambiente, educação. E aí, falando sobre educação, sabe? A senhora comentou, né, que essa questão, quando a gente faz na escola, não é só vamos se vestir de florzinha, fazer o feijãozinho no algodão e tudo. Então, assim, que táticas seriam boas de se ter na educação? Sabe, desde coisas grandes e tal, até pequenos movimentos dentro de sala de aula. Eu acho que hoje uma das táticas, né, ou das metodologias da melhor didática seria mostrar a realidade. A gente já passou muito tempo amenizando as situações. Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim, hoje a gente vai ver tragédia, e tragédia pesada. Aí vai dizer, meu Deus, Manda real mesmo. é o que é, né? Quando é aqueles programas que na hora do almoço mostra um monte de coisa. Não, gente, não é isso. Vamos ver uma tragédia, vamos ver uma geleira despencando, vamos ver uma quantidade absurda de refugos de uma indústria de moda, vamos ver a quantidade de líquido que é jogado de uma indústria automobilística no Rio Tietê. Então, mandar real, que realmente esse é o futuro deles, o futuro é agora. E, para além disso, também, eu acho importante a gente sistematizar a ordem cronológica, para eles entenderem que não é uma culpa de agora, é um processo de uma construção problemática e que eles têm o poder de mudar. Então, empoderar essa juventude para que realmente eles consigam, juntamente com a nossa geração também, fazer algo que seja efetivo. Mostrar projetos, mostrar o que é que pode ser feito, parcerias. O que eu acho muito interessante é também não jogar a culpa só em uma esfera. A culpa é da iniciativa privada, a culpa é do governo X, Y, não. É de todo mundo. A culpa é de todo mundo. Então, as parcerias é o que são as ações mais eficientes. Parceria público-privada pode dar certo, sim. A parceria de instituições educacionais com comunidades pode dar certo, com associações, com coletivos. Então, mostrar para eles que eles fazem parte disso. E, se possível, se a escola tiver estrutura, aulas de campo, para ver realmente o que acontece. Porque cada um fazendo sua parte, né? Sim, a gente está tão fechado nos shoppings, nas casas, nos quadros, nas paredes brancas, que acaba esquecendo que existe uma realidade. Então, se aproximar da realidade, eu acho que é uma técnica, uma tática, como você disse, muito eficiente, porque faz pensar, para além da sala de aula. Teve muitas movimentações, né, esses meses agora, em relação ao meio ambiente, né, a gente fez um evento lá recente, e a escola do Ariel também teve um evento recente, em que eles fizeram aula de campo, e eu vi algumas movimentações aqui na escola do estágio também, eu não sei se a tua teve alguma, mas... Não, é muito legal. Bom, e é movimentar. A gente, por exemplo, tem aí na Secretaria do Meio Ambiente, ali no Parque Adair Barreto, sim. Nós temos um escritório onde você pode fazer, marcar visitas, e você pode ver sistemas agroflorestais, você pode experimentar legumes que não tem agrotóxico, então você pode estar numa estufa, entender o que é uma estufa. Mostrar para eles o que pode acabar, né? Exatamente, mostrar uma muda de reflorestamento de manguezal. Então, são coisas que é meio distante da realidade dos alunos, independente de poder aquisitivo, mas que pode vir para a realidade deles. E você pode pegar mudas 5 por CPF, e se for uma instituição com CNPJ, você pode pegar mais de 40. É no Adair Barreto que tem no Adair Barreto. Então, legal. Isso aí, a pessoa tem um sítio, a pessoa tem um quintal, ou até mesmo na sua rua, para melhorar. É um projeto? Tem algum nome específico? Exatamente. Você pode, eles fabricam mudas. Sim. E essa fabricação com mudas endêmicas para poder reduzir as espécies invasoras e também para aumentar a arborização. Não agora, que é um projeto a longo prazo, então daqui a 30 anos a gente vai ter uma estrutura urbana mais arborizada. Então, começar, entender, mostrar para os alunos, para os professores e para as instituições em geral,
e já passou da hora de começar. Sim. Ai, mas eu não vou ver, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 anos, 50 anos. Você vai ser eterno no projeto que você construiu. Poxa, e a qualidade de Sim. vida, né? Começa agora também, né? É isso aí. Vamos pra caixinha? Vamos pra caixinha. Tem aqui várias perguntas, viu? Vamos tentar ser... Eu vou tentar não ser repetitivo. Pronto. Mas enfim, você acha que a atual geração tem consciência ambiental, assim, uma consciência maior do que as anteriores? Sim, sim. Com certeza. Acredito que a gente diz que a geração Z e a geração Alfa, que é a geração que está vindo aí de 2010 para cá, elas têm mais oportunidades em sala de aula, dentro de casa, mais abertura, até mesmo a programação que se tem midiática, mesmo que não seja 100%, eu acredito nisso, mas já coloca espaços para discussão. Então, é totalmente diferente do que a gente via na década de 70, na década de 80. Então, realmente, com essa virada dos anos 2000, eles têm mais informações. E acredito que eles têm mais curiosidade também. Falta a gente ter ações mais afetivas, mas que eles têm mais consciência, sim. Pronto, olha, essa pergunta aqui, essa que eu acho que com certeza tu vai dizer assim, com certeza. Você já enfrentou resistências ou críticas ao defender a questão do meio ambiente? Ah, demais! Ai, cochata! Ai, o povo tem que ganhar dinheiro, Adriana. Ai, como é que tu vai? Sim, tu vai comer o quê? Tu vai comer folha de árvore? Não é assim. Dá para, se a pessoa parar uma horinha para entender que dá para ter desenvolvimento econômico também, junto com a questão ambiental, e valorizando a economia e identidade, a pessoa consegue ver. Agora, o problema é parar para pensar. E, às vezes, quando a gente está do lado que está lucrando, a gente não quer ver. E aí você fecha os olhos, não, meu pai está ganhando, minha mãe está ganhando, eu estou ganhando, então eu não quero deixar... O lugar mais difícil de você se colocar é o lugar do outro. E o pior, quando esse lugar do outro é um ser inanimado, não é nem inanimado, é um ser que não é racional, não vai dialogar com você. Mas é quando você entende que você precisa daquele decompositor, daquele anelídeo, daquele mamífero, daquela árvore, aí você entende que não vai ter um futuro se você não fizer uma ação contundente. Sim. Mas muita resistência, muito. Não, o tempo todo, ela o tempo todo, na chicotada atrás da outra. Existe um modelo ideal de desenvolvimento sustentável? Não. Existem vários modelos ideais. O modelo ideal de desenvolvimento sustentável é aquele que funciona para aquela realidade. Então é local. É local. O desenvolvimento ideal é um desenvolvimento regional sustentável baseado no endógeno. No que acontece naquela comunidade, naquela cidade, naquela região. É o que funciona para lá, para você, para aquelas pessoas. É aquele clima, é aquele solo, é aquele bioma, é aquela necessidade. Então, ali, aquele modelo, ele pode ter uma espinha dorsal que pode ser adaptada em outras situações, e readaptada. Mas existem vários modelos ideais. E Deus me livre se existisse só um modelo. Um formato, né? Seria porque péssimo. entraria naquilo que tu falou, né, gente? Fazer só uma coisa, desgastar só de um jeito, acabar né? a identidade, a pluralidade. Eu acho que sustentabilidade tem muito a ver com educação, né? Acho que a educação, eles caminham muito lado a lado. Eu lembro que a professora Lourdes sempre fala isso, né? Que cada escola, cada meio, ela tem essa peculiaridade. Claro, você chega numa turma, o professor Rafael na turma A é um professor, na turma B são pessoas diferentes, você vai ser outra pessoa. Sim. Então, assim também analisar. Um dos grandes problemas das legislações engessadas é tentar aplicar a mesma coisa para situações completamente diferentes. Mesma coisa que a Adriele quisesse ir com a mesma roupa para o deserto do Saara e para a Sibéria. Ia dar certo? Claro que não, Então, né? Pronto. Ó, eu vou combinar aqui, porque tem uma pergunta que ela é grande, e só que aí ela também já se junta com outra pergunta. Ele explicou que é porque não coube. Não acontece mesmo, mas só que a pergunta que eu tô falando que ela é grande, só que ela já combina com outra pergunta. Aí eu vou tentar alinhar tudo, tá? Porque assim, a pergunta tá falando sobre a questão do avanço desenfreado do capitalismo, como você já mesmo mencionou, né? E aqui pergunta sobre se essa coisa já tá irreversível, se não dá mais pra gente consertar,
ou se tem práticas sustentáveis que poderiam beneficiar o bem-estar da população. Aí, certamente tem outra pergunta falando exatamente sobre isso, se realmente, assim, acabou o tempo, o relógio, o pessoal não dá mais. Tem aquela coisa da contagem regressiva, né? Não dá mais para resolver nada. Olha, eu gosto de citar, quando as pessoas perguntam se eu estou otimista ou se eu estou pessimista, o Ariano Suassuna, ele diz assim, o otimista é um tolo e um pessimista é um burro. O bom mesmo é você ser um realista e esperançoso. Então, eu tenho esperança que nós temos tempo. Agora, nós temos tempo através de processos revolucionários. A gente só consegue realmente mudar se tiver uma pegada de revolução. Não é todo mundo sair pegando pau e pedra e quebrando tudo, não. Sim. É uma revolução no sentido de alinhar um processo de decrescimento. Tem um autor maravilhoso chamado Georgescu, que fala que a saída para a economia e até mesmo o capitalismo se manter é ele decrescer por um período e para depois ele se reformular nessa crise e surgir como um capitalismo ecológico. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma mobilização geral. É muito difícil? Mas tem chance. É quase contraditório, né? Escutar capitalismo ecológico. E esse capitalismo não é deixar de ganhar ou de gerar capital. É gerar capital dentro de uma perspectiva de que eu ainda tenho ambiente para pelo menos gastar esse capital. Porque daqui a pouco o que você vai fazer? Você vai queimar para fazer um fogo, uma lareira, porque você não vai ter aquecimento de uma maneira possível. E aí, vai fazer o quê? Então, é trabalhar com uma economia voltada a entender as necessidades. E o ambiente também tem necessidades, colocar ele nesse meio das necessidades também. E lembrar que necessidades não são excentricidades e não são processos acumulativos de excedentes. Necessidade é necessidade. Sim. O que passar daí, beleza, eu tenho uma satisfação pessoal, ok. Mas a tua satisfação vai ter um impacto extremamente negativo se tiver, repense o que é satisfação para você. Nossa, com certeza. Gostei muito dessa frase, inclusive, né? Repensar o que é satisfação. Nossa, perfeito. Você poderia repetir pra gente, porque assim, uma das perguntas que a gente tinha era a questão de autores, se você indicaria, livros e tudo. Sim. E aí, durante você falou vários, a gente escutou vários, inclusive. Eu até falei assim, nossa, a gente tá aqui... Não, eu ia dizer que a gente está com uma convidada ótima, porque as perguntas que a gente fez, ela respondeu antes mesmo da gente perguntar. Que bom, que bom. Eu não disse, fala que sou. Não, isso é ótimo, foi ótimo. E assim, você poderia repetir pra gente, autores, livros, documentários? O Georgescu, que ele tem um livro chamado O Decrescimento. Então, esse livro, para mim, ele me ajudou bastante no mestrado, porque ele vai exatamente colocar que uma das grandes saídas para a gente conseguir ter uma continuação de um sistema equitativo, igualitário não, equitativo seria essas paradas estratégicas ou esses decrescimentos para que a gente consiga ter um futuro. Outro também que é um grande clássico, que é o Ignaz Sachs, que aí são as dimensões da sustentabilidade. Também ele trabalha várias dimensões, desde a dimensão institucional, a dimensão cultural, a dimensão social, ambiental. Ele vai do sótão ao porão da sustentabilidade. Nós temos também a Amartya Sen, que ela vai falar sobre a economia para a liberdade, que ela tem umas nuances também falando sobre a questão capitalista, mas colocando algumas alternativas que vai fazer um contraponto com esse capitalismo, neoliberalismo selvagem. A gente tem o Odum, que ele tem um livro maravilhoso que fala sobre ecologia. Odum é um livro assim, super grosso, mas é super legal. Então, também dá para a gente pegar aí uma beber da fonte da biologia também, dá para entender muitas coisas e fazer essa transdisciplinaridade entre as ciências, né, o que é mais legal. E tem vários, alguns me fogem de memória, mas temos também a Ana Camargo, eu não me lembro o livro dela, é um livro fininho, mas é super legal, também falando sobre essa questão da sustentabilidade e dos tratados. Temos uma tese de doutorado da Sueli Chacon, maravilhosa, que ela fala sobre a questão da sustentabilidade no sertão, e tem uma pegada assim bem Ceará, então ela traz também dentro
tese, muitos autores, é maravilhoso. Bacana. Tem também, quem quiser acessar, temos a minha dissertação, que Já ia falar, é a tua tese, mulher. da UFC, e a minha tese já está no repositório da UES, que é um foco mais Cariri, mas também eu faço essa retrospectiva do conceito de sustentabilidade, esse debate de identidade e regionalismo, que também é muito importante. Show. E temos vários, assim, a UFC, a UES, o próprio IFCE também tem vários repositórios que são super importantes. Tem uma dica que eu dou para os meus alunos, que é o Google Acadêmico. Você consegue fazer uma filtragem de artigos mais recentes, mais acessados, revistas com fator de impacto importante, que também são bem legais. Pronto, Show de incrível, bola. show. Tem uma lista aí de livro para ler Ah, para a eternidade. quando a Lívia Se a gente for- conseguir, né? quando a Lívia for Manter na essa Bienal de eternidade. novo, ela Pronto, super legal. E às vezes tem até PDF online. Dá pra dar um jeito. A gente queria saber se tu tem alguém assim que indique pra gente chamar depois pro podcast. Eu tenho, Convidado. tenho. Se você... Aí tu já faz o convite aí. Pronto. Tem um professor do curso de Economia Ecológica da UFC, que é o professor Fábio Sobral, que ele é um professor maravilhoso e ele consegue, o doutorado dele é em filosofia, então ele consegue ter uma pegada assim bem abstrata sobre essas questões da ecologia, maravilhoso. Temos também um professor que é hoje coordenador do curso de mestrado e doutorado do PRODEMA, né, Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFC, que é o professor Francisco Casimiro, muito, muito maravilhoso. Temos também hoje, que trabalha na Secretaria de Turismo, que é o professor Janaildo. Também, quando eu estava no mestrado, ele estava no doutorado, ele também tem essas contribuições sobre economia, cultura e sustentabilidade muito forte. E também já trabalhou na educação superior, acho que agora, creio que ele ainda esteja também. Nossa, temos vários. Então, tem vários professores que dá para pegar assim, essas dinâmicas, que eu acho que o interessante é isso, você ter uma... Temos também o professor Átila, que ele também é analista ambiental de Trairi. Então, ele também vê essa questão sobre licenciamento, fiscalização, que eu acho que também é super importante, ele vê na prática isso. Lá na região de Flecheiras também é super, super legal. Temos o professor Jeová Meirelles, da UFC, do curso de Geografia, que ele trabalha diretamente com essa questão de parques eólicos, com desapropriação de terras, aí tem trabalhos ótimos no Aracati, em toda essa parte do litoral. Enfim, tem muita gente boa aí que está na luta. Bom, né, a gente quer muito agradecer. Né? Agradecer por você estar aqui. Foi assim, uma enciclopédia viva, né? Nossa, foi muitas informações. Eu que agradeço assim, a oportunidade de falar. É muito bom ter gente que quer ouvir também sobre esse tema, porque para mim é um tema muito urgente, muito caro. Com certeza. E contem comigo sempre. Nossa, não tem ideia, a gente estava extremamente nervosa, porque a gente já estava assim, meu Deus, a gente vai entrevistar uma mulher extremamente inteligente, a gente não sabe nem o que perguntar, não foi? A gente estava, meu Deus, as perguntas que a gente vai fazer. Que nada. A gente foi ótimo, eu que falo, como falei, né? Eu que, se der pano, daqui a pouco a gente pega ali uma garrafa de água e dá mais 3 horas, tá tudo certo. A gente tá lisonjeado de verdade, realmente. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. E realmente vocês fazem a diferença. Viu? A gente chega que ficar assim, ó. Fiquei constrangido. A câmera não tá pegando, mas chega todo mundo assim, ó. A gente comprou uma lembrancinha pra ti. Foi, gente. Que eu precisava. É simbólico, né? Precisava. Obrigada. Espero que tu goste. Amei. Não sei se tu gosta de café. Pra, né? Café com física. Tem a logo do outro lado e... Olha, adorei, gente. Obrigada. Ficou lindo. Bonita. Aqui, ó. Obrigada. É isso. Como a gente já está encerrando, né? A questão de agradecer, né? Essa presença. Eu te agradeço. Contem sempre comigo. Projetos, assim. Não só falar, também colocar a mão na massa. Eu sei que às vezes é necessário vir alguém de fora, né? Para trazer um gás, ajudar também, né? Sim. Contem comigo sempre. Foi uma honra estar aqui com vocês. Isso aí, show de bola. Bom, a gente está encerrando, né? Já encerrando esse episódio aqui. Foi extremamente
proveitoso, né? Foi incrível que o tanto de informação que a gente conseguiu, que a gente compartilhou, que a gente adquiriu, né? A gente espera que a gente traga mais convidados, assim, né? Com essa energia aqui maravilhosa, com muitas informações, muito conhecimento para vocês, né? Aguardem o nosso próximo episódio, viu? Sigam a professora, como é seu Instagram, professora? É @professora Adriana de Sá. Pronto, sigam a professora, sigam essas pessoas que ela comentou aqui, né? Vão Muitos atrás, autores, né, Adriana? muitos autores, muito conhecimento. Com certeza a gente vai adquirir muito mais conhecimento sobre essa causa, como ela disse, que é urgente para o nosso planeta, né? É isso aí. A professora está sempre movimentando, né? O Instagram, eu até vi muitas coisas lá que eu tentei linkar. E é sempre muito bom ter alguém assim que tá ativo, né? Que ela lava muitas coisas. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por presenciar mais um episódio e aguardem o nosso próximo episódio no Café com Física. É isso aí. Siga a gente nas redes sociais também, né? Isso, sempre acompanhe. Tchau!